Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks. O podcast do trader aqui no BTG Pactual. Esquece. Aí, a gente podia gravar qualquer coisa aqui, né? A gente podia... Cadê o escorrega aqui que você falou que você ia escorregar aqui? Espera aí. Não vou escorregar, não? porque isso mantém a compostura. Tá bom. Hoje, com head da mesa de renda variável da Necton, grande amigo, resenha pura. Daquelas figuras que o pessoal vai curtir pra caramba. Esquece. Irã Schiavon, mais conhecido como Irã, né? Isso aí, gente. Irã, obrigado seja aí bem-vindo. pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que nosso papo renda bastante e a gente converse e bate um papo aí sobre vários assuntos. Obrigado pelo convite de vocês. Um prazerzão estar aqui. Boa. Acho que daqui a pouco ele se solta mais. Se vocês chegassem a 5 minutos antes, galera. Se a câmera tivesse ligada uns 5 minutos antes, mas daqui a pouco ele se solta. São só os 30 segundos iniciais. Bom, o Irã, a primeira coisa que a gente pede, na verdade, antes da primeira pergunta, é para você se apresentar da forma que você quiser. Você tem 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ou o tempo que você quiser. Se você ficar falando uma hora aqui, pode ficar. Mas assim, quem é Irã? E aí, já se você puder emendar, como que o mercado entrou na sua vida? Como que o mercado financeiro, como que o Irã foi parar lá no mercado financeiro? Bom, eu sou o Irã Schiavon, tenho 48 anos. Sou pai de 3 filhos. Bom, hein? Bom. Agora é bom que já estão mais velhos, né? Cara, eu sou head de renda variável na Necton. Eu comecei minha carreira muito cedo, em 1997. Acho que talvez o Lucas já tivesse nascido, acho que o Costinha ainda não. Eu nasci em 93. Então. Foi logo depois eu comecei no mercado. E você perguntou como é que o mercado entrou na minha vida. Eu acho que eu entrei na vida do mercado. Cara, assim, eu cresci com uma galera de amigos, assim, que eram 10, 15 amigos que a gente estudou junto, jogava bola, brincava. Passamos a juventude, adolescência e a maioria da nossa fase quase adulta, a gente conviveu muito. E essa galera começou a falar sobre o mercado financeiro. Não existia grandes informações, igual existe hoje e tal, mas eles trabalhavam no pregão da Bolsa. E um belo dia, eu tinha acho que uns 17 anos e tal, eu falei, cara, eu queria ver essa porra como é que é. Aí um amigo meu falou, vamos lá. Eu fui. No centro de São Paulo, na Praça Antônio Prado, consegui entrar, subir, tinha um aquário. E o pessoal, os operadores ficavam lá embaixo. A hora que eu subi, que eu entrei, eu falei, cara, isso aqui é bicho, é o que eu quero pra minha vida. Vai ser isso aqui que eu vou batalhar e vou entrar aí. Legal. E comecei a ficar alimentando isso. E comecei a procurar entender, falei como que era o mercado, o que era o mercado de ações. Na verdade era BMF, não era que nem hoje a B3, que era separado, era um mercado de futuros que era bem maior que em volume que ações naquela época tal. Só que assim, era um mercado 100% institucional, não existia varejo, era uma coisa muito... Beleza, cara, fiquei com aquilo na cabeça, esse meu amigo, eu falei, porra, como é que eu faço para começar a trabalhar? Ele falou assim, você tem que entrar numa corretora. O caminho é esse, você começa numa corretora e naquela época você começava como liquidante, que era o office boy um pouquinho mais bonitinho com gravata, mas fazia a mesma coisa, não tinha grande diferença. O que fazia um liquidante? Liquidante, ele fazia entrega, ele fazia liquidação. Na época tinha um banco que chamava BCN, é um banco bem conhecido, que fazia toda a liquidação do mercado financeiro. Então, o liquidante ficava naquela fila do BCN fazendo essa história de levar cautela, voltar, pagamentos, um office boy de luxo, que a gente chamava na época. Eu falei, porra, se o caminho é esse, vamos lá. Cara, tá tudo certo. Eu falei, porra, vou começar como liquidante. Na semana que eu fui fazer a entrevista, eu me apresentei no Exército. Fui lá naquele negócio do Exército e tal. Porra, peguei a porra do Exército, cara. Serviu? Me fudi. Tava tudo muito... Falei, cara, é a oportunidade da minha vida, vou começar a trabalhar, vou entrar e eu vou pro pregão, e aquilo ali já estava desenhado. E você fala isso pra um cara de 17 anos, a idade que eu tinha para 18, sim. É difícil um moleque ter a cabeça... Sim, com certeza. Mas eu tinha certeza absoluta. Falei, é isso que eu quero. Aí tive que cumprir esse 1 ano e pouco. Uma semana antes de eu sair do Exército, eu encontrei um outro amigo meu, que estava há mais tempo lá no pregão. Ele falou, Irã,
quando é que você sai dessa porra? Eu falei, cara, daqui uma semana. Ele falou, ó, porra, a minha corretora tá precisando de um cara lá, tal. Eu falei, beleza. Quando eu sair, eu te ligo. Ele falou, não, já liga direto pro cara, pro Newton. Eu nunca vou esquecer, um puta cara, gente boa, era mais de idade e tal. Era como se fosse um gerente geral da corretora. Aí eu fui, eu liguei pra esse, acabou o exército, a primeira coisa que eu fiz, no segundo dia, eu liguei pro Newton. O Renato pediu pra ligar pra você e tal, uma vaga aqui. Ele falou, sei, você pode vir aqui agora? Eu falei, posso. Fui lá, conversei 1 minuto com ele. Ele falou, não, tá contratado, você vai... A gente tá precisando de uma pessoa pra ajudar a gente aqui e tal, liquidante, isso aqui. Eu falei, não, tudo bem. Cara, eu fiquei uma semana de liquidante. Na outra semana eu tava com ponta de mesa. O que o ponta de mesa faz? Vocês sabem. Cara, se fode. Porque cara... Resumo. O ponta de mesa, o que ele faz? Se fode. Se fode. Porque, cara... Espera a vez dele. Espera a vez dele acontecer. E... Só que, porra, eu comecei a me encantar, cara. Porque, porra, era telefone tocando, cliente, não tinha... Isso era que época, só mais ou menos, pra gente pegar? 97, isso. E era 97. E era qual mercado? Era mercado de BMF. Era 100% DI. Aí, quando eu comecei a trabalhar nessa corretora, eu comecei a entender. Essa corretora, ela era a corretora exclusiva do Banco Garantia. Pra quem não sabe quem é, Sim. o Banco Garantia era um dos maiores bancos de investimentos da época, tal. E gigantesca. Só que eu não tinha a mínima noção. Eu falei, porra... E, cara, aquilo pra mim foi uma baita oportunidade. Isso é até legal, porque assim, se você hoje... A diferença daquela época pra hoje, e até nesse ponto, acho que é legal. Assim, entrou, hoje você tem tanta informação que, pô, com todo respeito, e assim, são momentos diferentes, mas assim, a molecada de 15, 14, 16, 17, 18 anos já sabe o que é um BTG Pactual, já sabe o que é uma XP, já sabe o que é um JP Morgan, já sabe... Cara, assim, imagina você não... Era mais pela boca, né? Porque você ia procurar onde, filho? Onde você ia procurar? Você tinha Itaú e Bradesco. Nem a internet tinha direito, né? Não tinha na internet direito. A internet tinha aquelas escadas. Eu me lembro que a gente via o mercado, a cotação, numa televisão... Tela... Nem era plana, era aquela tubo, o caralho. E ficava lá mostrando a Fósforo verde ou não? Era verde, meio marrom. Era uma maluquice. Mas era uma mesa, assim, que pegava fogo, cara. Porque era muito volume. E eu comecei a trabalhar de ponta de mesa. E o ponta de mesa justamente faz o que o sistema todo faz hoje, que é a liquidação, que é registro das operações. Tal. E eu ficava anotando aquilo. E eu sentava do lado de um cara, o Edelcio, gente finíssima, amigo meu até hoje. Ele falou, Irã, aqui é o caminho, você tem que... Fica aqui na mesa, tal. E eu, beleza, só que na minha cabeça eu falo, caralho, eu quero ir pro pregão, não quero ficar aqui na mesa, não. Era essa na minha cabeça. Porque eu continuava maturando aquilo, né? Cara, e as coisas começaram a andar, estava tudo certo, tá? Um belo dia, a corretora, o Banco Garantia começou a ficar mal, teve umas operações aí que não deram muito certo, tiveram que fechar a corretora. Eu falei, puta, e agora? E pra quem não sabe, era um banco também que rodava bem alavancado, né? Rodava muito alavancado, era o banco de investimentos assim, de referência para o mercado, não só de BMF, como de Bovespa, comandava a Telebrás, comandava dólar, DI, quer dizer, o volume dessa corretora que era a Next era gigantesco, mas assim, ela foi no number one, sei lá, 10 anos seguidos, assim, mas com uma diferença para o segundo monstruosa, então era muito. E eu tive uma baita escola. Porque ali naquela mesa era só faixa preta, cara. Não tinha mais ou menos. O cara sentava ali, sabia o que estava fazendo, porque atendia os maiores clientes, era o maior volume, etc. E eu estava muito engatilhado ali com os caras, viraram meus amigos e tal. Porque, apesar de eu ter, na época, 20 anos, a galera também não era tão diferente da minha idade, assim, cara. Era 25, 27, 28 anos. Então a gente meio que interagia. E a coisa... Só que deu um problema, o Garantia fechou e a corretora era exclusiva do banco. Não tinha, o volume era do Banco Garantia. Não tinha outro cliente. Não. Tinha, mas era pequeno, não fazia sentido manter a corretora atendendo aqueles poucos clientes. Mas aí a sorte começou a brilhar pro meu lado, cara. Antes daquela época, as corretoras existia carta patente, né? Não era desmutualizado. Hoje não existe mais e tal. Mas as corretoras, para poder agir e fazer parte você precisa ter uma carta patente, que era como se fosse um selo para você poder operar e usar os operadores. E uma corretora comprou a carta patente da Next, né? E um dos donos dessa corretora pediu para esse Newton, que foi o cara que eu fiz a entrevista, falou, olha, eu queria que você selecionasse para mim
3 caras aí da sua confiança, que você gosta, tal, porque a gente vai precisar começar essa estrutura e eu não vou conseguir, a 0 de jogo, trazer todo mundo e montar a equipe. E eu fui um dos escolhidos. E eu fiquei. Ah, que legal. Cara, e no começo não tinha ninguém. Eu ficava lá, sentado na mesa, esperando não via ninguém, não aparecia ninguém. Eu falei, cara, será que é verdade? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, bicho? Um belo dia, cara, eu tava sentado, aí eu levantei pra ir no banheiro, voltei. Quando eu voltei, tinha um cara mexendo nos arquivos. Aqueles de papelão, tirando, mexendo. Eu falei, cara, que é esse cara, velho? Aí quando eu vi ele mexendo, eu voltei e falei, pô, posso te ajudar? Tal. Ele falou, não, se puder me dar uma força aqui. Eu falei, claro, vamos lá. Pá, comecei a colocar. Era o dono da corretora. Marcelo Mendonça de Barros. Para quem não sabe, o Marcelo Mendonça de Barros era filho, porque ele faleceu, infelizmente, um baita cara, gente finíssima, do Mendonça de Barros, que foi ministro, participou de vários governos do PSDB, etc. E essa corretora era a Link. Sim. Que depois a gente vai falar dela. Depois a gente fala lá na frente, que cresceu muito. E eu criei uma sinergia muito grande com o Marcelo, que era o dono da corretora, porque, cara, eu não tinha muita noção. Eu falava, quem que é o Marcelo Mendonça de Barros? Sabia quem era, mas eu não tinha. E você tava cortando o mato lá junto com ele. Eu tava cortando o mato desse tamanho. Porque, cara, então, assim, isso até é um aprendizado pra galera também, que é, pô, às vezes entra num lugar, assim. Cara, às vezes. Em alguns momentos que você nem sabe, né? Você acaba se dando bem por alguma coisa que você fez involuntariamente. Sem nenhuma segunda opção. É exatamente isso. E eu criei essa sinergia com ele, cara. Ele gostava de mim, pô, batia vários papos, ele me dava, pô, o que você vai fazer? Não sei o quê. Eu falei, não, eu tô pensando ainda, Marcelo. E a mesa começou a ser montada. As pessoas começaram a chegar, uma galera de outras corretoras, Safic e outras tantas, só nego grande. Eu falei, pô, que legal. E meu lugar tava lá, porque não é que tava lá, porque eu fui o primeiro a chegar, cara. Então, um belo dia o Marcelo me chamou. Irã, vem cá. Me chamou numa sala e falou assim... Isso aí já era mais o quê? Meses depois. Já não era tanto tempo pra frente. Não, durou essa minha interação com ele, de só nós dois dentro da corretora, mexendo em arquivo, etc. Foi uns 2 meses. Foi o tempo das pessoas se realocarem das outras casas para montar a mesa. E ele me chamou um dia e falou, cara, agora passou, a gente já montou, as pessoas estão aqui. O que você quer fazer? Eu falei, Marcelo, eu quero ir pro pregão. Ele falou, não, para. Você não vai pro pregão. Você tá aqui já. Tá maluco. O pessoal quer sair de lá pra cá e você quer ir pra lá. Tá louco. Eu falei, não, cara, minha vontade é ir pro pregão. Eu quero trabalhar no pregão, é meu sonho. E eu não... Adoro isso que eu vivi aqui. Porra, a mesa aqui é um tesão, barulho, é tudo que eu adorava. Mas eu alimentei esse sonho e eu falei, vou batalhar. Mesmo que, sei lá, de repente pode nem ser o que eu queira pro resto da minha vida e tal. Assim, só uma curiosidade, assim, porque eu não sei como que era na época. Mas tinha alguma diferença financeira muito grande? Tipo assim, pô, a galera do pregão ganhava muito mais do que o pessoal da mesa? Não, ao contrário. Era o contrário. Era o contrário. A mesa sempre pulou mais que o pregão. Entendi. O pessoal da mesa ganhava bem mais. Era bem mais, tá? Mas tinha uma diferença salarial. A média era essa. A média da mesa era sempre maior do que a da mesa, do que a média do pregão. Mas, porra, isso não me importava zero. Não, mas assim... Mas é justamente exatamente por isso. Porque, assim, era muito mais por uma experiência, por uma coisa que você tinha criado na sua cabeça. E, assim, de certa forma, tem coisas na vida que a gente quer fazer, mesmo sabendo que não... Que talvez não faça muito sentido, mas você quer passar por aquela experiência. Nem tudo cabe na planilha do Excel, né? Não, do zero. Cara, mas assim, deveria, né? Eu deveria ter pensado e tal. Mas tudo bem, foda-se. Cara, depois que passa é fácil, né? Depois que passa é fácil, cara. Aí ele falou, Irã, deixa eu te explicar. O mercado financeiro é assim. A mesa é onde acontece. O pregão também é. Tem pessoas que estão bem, tem outras que não. Aqui tá mais fácil para você. Pô, a gente tá convivendo aqui há 2 meses. Eu adoro vocês, estou te dando vários toques. Fica aqui. Falei, puta, Marcelo, deixa eu ir, vai. Eu quero viver essa experiência. Ele falou, tá bom, vai. Puta cagada, né, velho? Corretora água aí. Puta cagada. Dá um pouco de água pra mim. Opa. Eu, particularmente, posso falar porque eu vivi também isso, né? Não, obviamente não nessa época, mas eu vivi durante boa parte da minha vida meu pai em corretora. Então, e ele sempre esteve na mesa. Meu pai nunca foi pro pregão. Ou se foi, eu não tenho a mínima ideia do que ele nunca me contou essa história.
Mas eu sempre vi que tinha uma diferença. Você tinha uma diferença entre a galera que ia pra porradaria lá embaixo. Sim. E eu lembro que, pô, o cara da mesa, ele batia muito no cara. Assim, era um negócio que às vezes... Era uma maluquice. Às vezes era um negócio até mal educado, assim, né? Mas aquela coisa, eu imagino que você devia pensar assim, pô, Eu tô outra época também, né? Calma aí. Vamos abrir o Não, mar. mas eu não quero mas ter passado por lá, né, de alguma forma. Era uma vontade que eu tinha, eu não me arrependo. Seguindo a minha linha de raciocínio, eu precisava passar por aquilo, porque foi o meu... É tipo um batismo. O que eu queria, eu batalhei muito. E eu falei, cara, a oportunidade tá aqui, vai ser agora. Sim. Não me arrependo, mas assim, é óbvio que na mesa as oportunidades são muito maiores. Você tem contato direto com os grandes bancos, ainda mais a Link, que atende os maiores institucionais do Brasil, que tinha toda uma infraestrutura completamente diferente. Cara, quando montou a mesa da Link, eu lembrava da mesa da Next, eu falava, velho, isso aqui é a NASA. Porque, cara, a gente... Não, e você grudado no dono da corretora. Do lado, cara. Atendia telefone junto com ele, trocava puta ideia, almoçar no boteco lá embaixo. O cara era um puta cara, gente fina, simples pra caramba. Então, assim, eu criei uma sinergia. E tanto que ele falou, vamos fazer o seguinte, pensa... Daqui uns 2 ou 3 dias a gente volta a falar. É o famoso, você tem certeza, filho? Foi bem isso, cara. No final das contas eu fui. Foi uma experiência, fiquei 1 ano e meio dentro do pregão. Primeiro dia apanhei pra caramba. É isso que eu ia perguntar, você lembra como foi o seu primeiro dia, cara? Foi assim, velho, foi traumático, cara. Os caras, se fosse hoje em dia o pregão, velho, ou alguém fechava aquilo, ou era todo mundo preso, porque era assim, não tinha limite nenhum, o pregão era uma maluquice. Cara, o jaleco, eu entrei como auxiliar de pregão, não tem como não ser. Aquele jaleco vermelho e amarelo. Aquele jaleco vermelho e amarelo. Os caras enrolavam o jaleco, faziam um nozão grandão e descia nas costas, pau, era o batismo. Só que se você encarasse aquilo como um desrespeito, aí que o negócio... eu tirei de letra. É igual zoação, né? Você não pode ligar pra zoação, né? Se você ligar... Você entrou na onda. Eu entrei na onda, porra. Fiz um monte, já tinha alguns amigos meus que já estavam lá, e eu sempre fui um cara muito bem relacionado com a galera, então eu já cheguei meio que em casa ali, assim. Mas mesmo assim, o primeiro dia não tem essa, é traumático, você fica meio, você fala, porra. E comecei minha história lá dentro do pregão. E eu falei, cara, não sei se é isso que eu quero, mas estou há 1 ano aqui. Precisa maturar um pouco mais essa história, né, velho? Um belo dia, eu tava... Isso era quando já? 99? 99. 99, finalzinho de 99. Final de 99. Um belo dia eu tava operando o índice, na roda do índice, que era maior, tinha mais volume e tal. Já tava habituado com o pregão e tal. Mas... criou uma rotina aquele pregão pra mim ali. Eu falei, porra, cara, é legal, mas precisava acontecer mais coisa aqui, né, velho, na minha vida. Ligou um amigo meu, Moraes, que trabalhou comigo na Next, depois eu nunca mais tinha falado com ele. Ele me ligou um dia e falou, cara, é o seguinte, a gente tá aqui e eu comentei de você com o dono da corretora, de uma outra corretora, e ele queria bater um papo com você. Eu falei, beleza, mas... qual que é o papo? Ele falou, não, vem ouvir. Eu também não sei detalhes e tal. É um negócio meio maluco aí que os caras estão falando, mas vem aqui ver. Eu falei, tá bom, cara. Marquei com ele e fui lá, aqui na Faria Lima. E o pregão era no centro. Aí fui, sentei, era um senhor, chama Exa Safra. E a corretora era a Intra, que era do Exa Safra. Ele sentou, começou a me explicar o projeto. Falou, olha, o projeto é o seguinte, a gente vai criar uma plataforma de negociação para cliente varejo. E eu ouvindo aquilo... onde o cliente vai operar por conta, dentro da casa dele, onde ele quiser, e vai operação, opção, blá, blá, blá. Falei, legal, mas cadê os clientes? Varejo? Esse ecossistema do varejo já estava acontecendo. E a gente no pregão não tinha essa percepção do que estava acontecendo, cara. Acho que boa parte do mercado não tinha essa percepção, né? Foi muito rápido. Essa transformação do mercado financeiro foi rápido. Dos clientes o varejo começar a interagir e gostar da coisa. Porque o institucional sempre foi o carro-chefe, etc, né, cara? E esse cara me explicou detalhes, como é que ia chamar a plataforma e tal. Eu falei, pô, legal. E no final ele falou, eu queria que você fizesse parte desse projeto, a gente precisa de um cara igual você, que já tem alguma experiência de pregão, aliado com mesa, e
Moraes falou muito bem de você, falou que, pô, você aceita? Eu falei, cara, preciso pensar um pouco, calma. Vamos devagar aí e tal. Minha filha tinha acabado de nascer. Eu tinha casado e minha filha tinha acabado de nascer. Vou tomar esse risco. Eu falei, cara, vou tomar esse risco agora. Minha filha, 3 meses, velho. Agora que eu tô começando a entender o que é bônus, o que é... Eu falei, pô, preciso pensar um pouco. Velho, nem respondi. Tirei da minha cabeça aquilo. Eu falei, eu não vou nem fudendo, cara. Tá maluco? O cara vai... Eu saí de lá e falei, esse velho é maluco. Como é que o cara vai inventar um cliente e operar por conta? Eu não conseguia encaixar os parafusos na minha cabeça. E que outra coisa também, importante lembrar pro pessoal, né? Hoje o que parece óbvio na época não era. Não era. Né? Outra coisa, tecnologia, né? Nos anos 2000 ali, final de 99, início de 2000, você não tinha... Não tinha esse nível de tecnologia. Cara, porra. Eu lembro, o cara era criança, mas assim, você entrar num site pra carregar uma música... Tu tá louco, cara. 2000, cara, nos anos 2000, eu acho que, cara, assim, pra tu entrar numa internet, tu já era muito bem, porra. Porque... eu tô falando 2000, não tô falando 2005, não, 2006. Lá em casa até tinha, porque meu tio ele começou a programar muito cedo, né? Tipo, no final da década de 80 ali. Eu entrava então ele tinha, mas eu lembro que assim, ele montava um sistema de informatização. Eu gostava do site Alta papel... Vista. Não sei se você lembra desse Lembro. site. Alta Vista. Era o Google da época. Pô, usei... Você fazia as pesquisas. Exatamente. Mas assim, demorava 100 anos pra eu fazer uma pesquisa. Cara. E ele tava desenvolvendo essa história. Ele já tava com muita coisa na cabeça dele. E se eu não me engano, a Ágora já tinha sido a percussora do HB. Velho, e eu passei... Diz que tirei da minha cabeça aquilo. Passou 10 dias, ele me ligou de novo. Falou, velho, e aí? Você não vai vir? Eu falei, ô Eza, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Minha filha acabou de nascer, eu tô começando aqui, pô, o pessoal da Link me adora, tal. Não sei, acho que eu não vou. Ele falou, faz o seguinte, vem cá que eu quero falar com você mais uma vez. Se você falar não, é não, e a gente deixa pra lá. Eu falei, tá bom. Fui lá de novo no final do dia, sentei com ele, ele falou o seguinte... Me fala o teu salário, qual que é o seu total cash por ano. Se nos primeiros 6 meses você não conseguir atingir esse total cash que você tem hoje, eu cubro a diferença. Até você igualar, para você não ter nenhum Não tem nenhum ônus nessa história. Eu entendi o seu lado, óbvio, você tem... Porra, tá começando. Eu falei, tá bom. Quer saber, foi. Cara, no primeiro mês, até eu me habituar, o telefone não parava de tocar um minuto. Mas assim, o nível de cliente ligando inacreditável, porque todo mundo queria entender o que era. E uma dúvida, como é que funcionava esse negócio? Porque assim, beleza, a internet nessa época, a gente tá falando de 2000, cara, eu lembro que era assim, era muito ruim. Era internet de escada, não era internet, não tinha DSL ainda. Acho que era DSL que chama, que era a primeira internet de cabo, que era, sei lá, quantos... Não tinha a Velox ainda. Não tinha, então... Eu falo isso porque eu sou nerd, então assim, Eu vou corrigir. Em 2000, deixa eu montar a linha de novo pra gente fazer o cronograma legal. Em 98 começou a Nex, quebrou a Link. Eu fiquei até 2002 no pregão. 2001 nasceu minha filha. 2003... aí já tava começando. Sim, foi exatamente isso. Eu acho que já tava começando esse negócio de Velox, de coisa que nem todo mundo tinha, você tinha que ir lá. Pô, eu entrava na fila, eu lembro. Mas era leve a plataforma. Sim. Era pra comprar e vender. Não tinha gráfico, não tinha nada. Só tinha cotação e compra e venda. Eu não sei se vocês lembram ou já ouviram falar do Mega Bolsa. Sim. Era uma plataforma que você clicava, ela executava, dava um monte de cagada, porque às vezes o cara apertava 2 vezes, ele triplicava. Era o sistema que a gente usava. E era esse que ele estava melhorando, porque existia alguns outros, acho que a Ágora tinha desenvolvido alguma coisa parecida, mas o nosso, que depois eu fui começar a olhar, era muito top, porque ele tinha a cara do Mega Bolsa, leve, com as cotações tudo certo, só que caía a cada 2 minutos. Faltava infra. E é legal também que assim, eu imagino que para você, pelo que eu entendi, você começou lá a fazer um trabalho diferente, né? Um trabalho mais de business, de gestão, não foi? Exatamente. Não só mesa e operar. Né? A nossa área era dentro da Intra, chamava Brasil Trader. A gente tinha umas 7, 8 pessoas que faziam parte desse time. Inclusive depois Maluf, Giovanni, a gente se conheceu nessa época. Isso em 2005, mais ou menos. 2004 para 2005.
E essa plataforma, ela começou a ficar boa. Ela era da chamava Tron. Ela era da CMA. Não, a CMA comprou depois. Eu não me lembro quem era agora que desenvolveu essa plataforma. Eu lembro dessa plataforma. Esse nome não me é estranho. Era uma puta. Assim, pra época, era animal. Então, todo cliente queria aquilo. O telefone não parava de tocar um minuto. E cliente, velho, eu não precisava captar. Era só atender telefone e fazer cadastro. Era... No 4º mês que eu tava lá, eu já tava ganhando o dobro que eu ganhava nessa época no pregão. Eu nem discuti com ele de novo sobre grana, porque, cara, eu tava ganhando muito mais. Eu falei, pô, não vou nem lembrar ele, deixa a coisa fluir. E começou a andar muito rápido. Talvez seja... Essa época foi uma época que o mercado financeiro de varejo começou a amadurecer muito no Brasil. Principalmente a IPO. Cara, as empresas começaram a abrir capital. Então, assim... Aí o Brasil tava bem também, né? O Brasil tava numa época boa, já tinha passado o susto, etc. E, assim, foi muito rápido essa transição e a coisa começou a fluir muito rápido. E a gente tinha uma sala aqui, que tinha essas 7, 8 pessoas. Eu me lembro o nome de todos, mas eram umas 8 pessoas, 9. E tinha um tapume e do lado era a XP. Que também estava começando a desenvolver o lado dela comercial, porque até então era só educacional e etc. E ficava uma galera lá da XP e tal, não eram muitas pessoas, mas tinha algumas pessoas que acho que até hoje estão lá na XP, etc. E a gente meio que interagia assim, né? Pô, e aí, cara, a cara tá ruim, a cara tá bom, não sei o quê, aquela história. E aí a coisa fluiu e comecei a criar corpo, aí começou o negócio de agente autônomo de investimentos para pessoa física. Eu falei, vou fazer a prova, fiz a prova, virei agente autônomo, comecei a captar cliente, comecei a andar, a coisa começou a crescer. A XP, eu comecei a ter até um fato legal que eu queria contar para vocês. Um dia eu fui almoçar com um cara da XP que chamava Nicolas, né? Embaixo da Intra, que era essa corretora, tinha um barzinho que chamava Bubinho. Era um boteco mesmo de rua. Cara, eu tava lá com ele, tomando uísque, trocando ideia e tal. Ele falou, Irã, deixa eu te falar uma coisa. Porra, cara, o nosso business é bem parecido. A gente é dividido por um tapume aqui, cara. Junta tudo. Por que a gente não... Vamos falar com os caras, vamos fazer um negócio maior, tira essa porra daqui, porque a Intra, o nosso volume começou a ficar maior que o da corretora. O nosso volume era muito maior, porque a gente tinha a tecnologia, a gente tinha um comercial apurado, a gente era uma molecada que queria fazer a coisa acontecer. Então a gente estava na vanguarda dessa porra toda. E eu falei, porra, isso é do cara. Na minha cabeça eu falei, nossa, imagina. Eles já estavam mandando bem também. Aí passou, isso na sexta, na segunda-feira eu falei com o Marcelo, que era um dos gerentes lá. Falei, Marcelo, eu cheguei. Eu falei com o cara ontem, o Nicolas, aí. Ele falou, cara, a gente podia tirar o tapume e tentar juntar, fazer uma base só, fazer uma coisa maior, tal. E esse cara esmurrava o tapume. Eu não vou juntar com esses filha da puta, mano. Eu falei, cara, que cara louco. Eu falei, para, velho, tá maluco? Mas eu só não entendi, eram empresas diferentes ou não? Eram PJs diferentes. Mas estavam no mesmo... Mas estavam no mesmo espaço, porque eles usavam a infra da Intra, assim como a gente. Tá, entendi. E a gente usava a plataforma aqui de negociação, a nossa era legal, a nossa era bem bacana. E eles usavam uma deles, tal, mas a gente estava na frente nesse sentido. Sim. E a gente usava a Intra porque as operações eram registradas na Intra. Você precisava de uma corretora. Você precisava passar a operação para algum lugar. A gente não era uma corretora, a gente era uma célula dentro de uma corretora. E, cara, eu falei isso pra ele. Porra, não, você tá maluco, eu não quero me juntar com esses caras. Eu falei, não, calma, Marcelo, não vai fazer uma... Porra. Naquela época o cara é maluco, velho. Eu falei, puta que pariu. Mas passou. Não der mais atenção, a coisa começou a fluir, a coisa começou a andar, etc. Cara, e a coisa começou a crescer de um jeito que começou... As outras pessoas de outros estados começaram a mandar cliente de outros estados para cá. E eu conheci um sujeito que chamava Marcelo Vitório. Esse cara era de João Pessoa. Ele me mandava assim, toda semana, sei lá, 300, 400 clientes. Cacete. Pessoa física. Caramba. Porque todo mundo queria saber. A bolsa subia. Todo mundo queria, o que é bolsa, né? E ele começava a mandar os clientes e eu cadastrava o cliente no meu assessor e atendia. E ele, e os clientes estão indo bem? Eu falei, porra, Marcelo, tá tudo certo, cara. Chegou um dia que eu falei, cara, a gente não se conhece pessoalmente e você tá mandando cliente, a gente precisa organizar esse negócio, né? Ele falou, Eu falei, eu vou te fazer uma visita. Ele falou, tá bom.
Peguei o avião, fui para João Pessoa. Eu me lembro, cara, o aeroporto de João Pessoa fechava às 10 da noite. Então, os voos chegavam às 10, passou das 10, fechava as portas e acabou, não tinha um aeroporto. Aí o último voo era às 10. Cheguei lá às 10 da noite, fui pro hotel, dormi, no outro dia de manhã me encontrei com ele, ele me passou o endereço, cheguei lá, era um prédio comercial numa avenida principal, escrito Lógico Tecnologia. Falei, cara, que porra é essa? Beleza, entrei lá, sentei com ele, falei, Marcelo, ele falou, eu falei, o que você faz, cara? O que é isso aqui? Ele falou, cara, eu dou curso de informática. Aí eu falei, legal. Pô, e onde é? Ele falou, é aqui, quer ver? Vem cá. Me levou no fundo. Quando eu abri, que eu olhei, tinha umas 40 posições, todas elas muito bem montadas, com computador, enfileirado, umas pastinhas do curso dele. Eu falei, pô, esse cara, ele é organizado até, velho. O cara tem uma metodologia. O cara tem metodologia, aqui a coisa não é, né? E eu fiquei, era para ficar um dia, 2 dias, eu fiquei lá uma semana em João Pessoa, porque eu gostei da cidade também, fiquei aproveitando, falei, cara, foda-se. E eu comecei a amadurecer algumas conversas com ele que eu não tinha e que começou a sair na hora ali. E uma delas foi, eu falei, Marcelo, por que a gente não transforma a sua empresa, lógico, num escritório de representação e você, em vez de mandar os clientes para lá, você atende os caras daqui. Bacana. Ele falou, pô, meu irmão, como é que faz isso? Eu falei, eu também não sei, velho. É só uma ideia aqui, a gente precisa ver como que é isso aí, cara. Ele falou, tá bom, vamos entender. E assim surgiu o conceito de startup. Cara, velho... O pessoal vai me matar aqui, mas... Bicho, em uma semana a gente tinha tirado o logo dele, porque também tinha uma parte lá que ele fazia manutenção. Eu falei, cara, isso aí joga tudo fora, essas peças velhas, essas porra aí, joga tudo fora. Ele falou, pô, mas cara, isso não dá. Eu falei, velho, vai dar certo. Ele falou, Irã, eu falei, vai dar certo. Tiramos o logo, mandamos fazer um logo na frente e tal. Beleza. E começou a andar muito, e ele começou a atender cliente, aí a gente começou a pensar em fazer curso lá e etc. Nessa transição, eu, Maluf, o Giovanni, o Fabiano, a gente já estava muito voando assim, cara. E a gente optou por sair da Intra naquela época, falou, vamos montar uma corretora? Vamos. A gente saiu da Intra e montou a nossa corretora. E a gente, naquela época, ainda precisava de carta patente, a gente teve a carta patente da Umuarama, que era uma corretora pequena no Rio e tal, mas que a gente precisava dessa carta, e a corretora nasceu. E começamos a rolar, e começamos a andar. Aí já dava pra gente ganhar um pouco mais de corpo. Eu batalhando aqui em São Paulo e batalhando lá. Só que assim, foi tão redondo a operação, que ele falou, ainda dá pra gente replicar isso aqui para umas 3, 4 cidades aqui do lado. Falei, Marcelo, até dá, mas quem que vai cuidar? Ele falou, não, isso aí deixa comigo. Cara, ele era como se fosse o que é um agente autônomo hoje, ele era um... É o percussor do agente autônomo. Porque não tinha, a CVM não tinha tanta burocracia, tinha os conceitos que precisavam ser seguidos, etc., compliance e tal, mas não era que nem hoje, era muito mais... Sim. Hoje em dia é muito mais restrito, etc. Mas a coisa começou a fluir lá. Aí foi João Pessoa, Campina Grande, Natal, aquelas cidades do Nordeste, a gente começou a montar várias. E a que era a corretora na época, tal, que a gente tinha montado e tocado, começou, junto com a XP, crescer, ficaram as duas ali. A XP com curso educacional e escritório, e a gente só abrindo o escritório e atendendo o cliente, porque a nossa expertise de atender os clientes era mais rápida, então a gente conseguia ganhar esse espaço. Porque a gente tinha atendia melhor. E, cara, e a coisa começou a fluir muito, começou a andar muito, as coisas se encaixaram, o mercado começou a se organizar, evoluir, a corretora cresceu, a XP junto com a gente também no segmento dela, a gente montou a nossa área educacional. Foi até engraçado uma vez, esse Marcelo separou uma entrevista pra gente na Globo de João Pessoa. Foi eu e o Maluf. Aí, cara, chegou na hora, eu falei, Maluf, vai você, cara, senta lá, fala lá um pouco, você fala melhor que eu, tá? Ele falou, não vou. Eu falei, não, vai. Sentou, era do tipo como se fosse o SPTV aqui de São Paulo, era o jornal deles do meio-dia. Local, né? Local, todo mundo assistia. TV Cabo Branco, a emissora. Velho,
meio-dia, pá. Aí a jornalista, a repórter começou a perguntar para ele, olha, e aí, como é que é a bolsa, como é que é não sei o quê? Ah, assim, assim, assim. E me fala uma coisa, quanto a bolsa subiu esse ano até agora? Aí ele parou assim, 60%. Ela falou, o quê? 60%? Ele falou, é. E a gente estava para fazer um curso para 15 pessoas. Nossa. Velho, nós tivemos que alugar quase um ginásio. Que isso, porque o telefone, ele deu o telefone no final do nosso escritório. Claro, pô. Velho, não parava de nego ligar. Pô, que legal. Nós tivemos que mudar toda a estrutura, aumentar muito. Contratamos 2 meninas para fazer cadastro, porque naquela época não era digital. Você tinha que escrever, era o cadastro físico, etc. Resumo da ópera, a gente ia ficar 2 dias, ficamos quase 10 dias lá organizando, fizemos 3, 4 cursos sobre introdução ao mercado, tá? Não era nada técnico, não era nada. Era introdução, o que é uma ação, como é que você investe, como é que você abre conta, etc. Onde fica o dinheiro. Dúvidas bem básicas. No final das contas, a gente levou tanto cadastro que eu, na fila do check-in e Maluf, chegou ele gritando, você esqueceu uma mala. Quando eu olhei a mala que eu abri, tinha acho que uns 300 cadastros que eu tinha esquecido, mas não dava para eu levar. Eu falei, Marcelo, guarda esses daí, porque eu não tem como levar, cara. De tanta gente que começou a abrir conta, e entender, querer fazer a coisa acontecer, e aí fluiu, e a gente abriu outros tantos escritórios, e hoje é esse mercado que a gente... Que doideira. Isso é muito louco, né? Porque você vê como é que... obviamente os tempos mudam, as coisas mudam, mas... às vezes eu fico pensando aqui e aí olhando muito para esse nosso mundo, se talvez a gente até conversou isso outro dia, né, de como que as coisas hoje avançaram tanto que talvez esse trabalho mais de ir lá pegar um cliente que não está muito dentro de mercado, pegar na mão dele, ensinar para ele, trabalhar as coisas, se de fato... Eu não estou falando só a gente como BTG, não. Estou falando o mercado de uma forma geral, que você olha para todo mundo, está praticamente todo mundo ali no mesmo pace. Se a gente não deixou de fazer isso, achando que, né, o mercado hoje, ele todo mundo vai ter ali talvez a iniciativa de ir lá e falar, vou abrir aqui um YouTube, vou descobrir como é que é, vou estudar, porque nem todo mundo é assim, né? Às vezes você precisa... Eu concordo com você. Sim. Eu acho que essa essência do mercado... Brasil, acho que essa essência que você falou, que foi feito lá atrás, que a gente fez muito bem, que a gente sabia fazer, ela precisa continuar sendo feita. Porque o cliente, ele por mais que ele entenda e por mais que ele tenha curiosidade de abrir um YouTube, de ter um canal de comunicação para entender o que é, se aprofundar em alguns assuntos, ele precisa de um profissional para ter um feeling que ele nunca vai ter. Acho que talvez até a gente entrou muito para esse mundo digital, mas eu confesso que lá em 2000, cara, sempre sou péssimo com data, mais uma vez, mas acho que 2008, 2009, sei lá. Eu também, você percebeu, né? Eu fiz um curso da XP, né? Eu já tinha feito meu primeiro contato com o mercado veio de família. A primeira vez que eu fui fazer um curso, né, eu tinha passado para a faculdade de economia, falei, moleque, né? Falei, quero ficar 6 meses sem fazer porra nenhuma. Vou fazer qualquer coisa. Né? O sonho de todo mundo era... Quando você é moleque, você não quer estudar. No segundo semestre, né? Quando você está no colégio, você fala assim, eu não quero mais esse negócio. Quando entrei na faculdade... Eu não quero estudar química. Pra que eu preciso saber quando química? Quando eu entrei na faculdade, minha faculdade teve greve de 3 meses. Eu falei, pô, que maravilha. Mal sabia eu que depois... Então, nunca mais eu tive férias na faculdade. Aí eu virei e falei assim, pô, eu vou botar 6 meses e tal. E meu pai morava em São Paulo, eu vim pra cá. E na época... As corretoras estavam nesse boom. Isso era 2007, tá? É 2007. Foi um pouquinho antes da crise, inclusive. Ou logo no meio da crise, sei lá. Foi antes. E aí as pessoas... Cara, tinha muito desse... As corretoras todas, da maior até a menor, todo mundo tinha um educacionalzinho presencial, lá numa sala de cliente. Nem todo mundo tinha HB ainda, né? Sim. Tinha uma galera que ainda tinha um HB, mas não era tão evoluído e tal. E, pô, eu fiz esse curso, né, de análise técnica, e logo depois... Só que eu fiz um curso de análise técnica sem ter a mínima noção do que era análise técnica. Então, assim, eu olhava aquilo, cara, não, porque você tem que comprar aqui, vender aqui, isso aqui é um candle. Você tá entendendo? Pega HP aí. Pô, eu não tinha a mínima ideia como eu usava HP.
E eu tentava fazer a conta e falava assim, porra, aqui tá errada, porra. Eu boto mais 3 aqui, o negócio, porra, tá dando merda. Calculadora de merda, essa porra. Quem inventou essa merda? Quem é um burro que inventou esse negócio, porra? A calculadora é só botar 3 sai 6, porra. E aí, obviamente, eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo, mas depois, com o tempo, eu falei, não, eu quero fazer economia, muito por conta da minha experiência com mesa, né? Porque eu vinha para São Paulo e meu pai sempre morou aqui, estudei no Dante aqui, durante algum tempo. Depois eu fiz economia também. Eu não terminei economia. Olha que loucura. Eu achava economia, e aí eu fui fazer economia. Eu tinha essa experiência de mesa e tal, eu queria trabalhar com mercado financeiro e economia. E aí, quando eu vim para cá, eu fiz esse curso e tal, na Terra, voltei pro Rio, fiz o curso da XP e tinha muito disso, assim, abria muita conta. Eu lembro que o pessoal ligava, assim, obviamente tinha um pós-venda que eu acho que, de certa forma, mais uma vez, acho que o digital, você vai perdendo um pouco a pessoalidade da coisa. Mas, pô, o cara que me deu a aula foi o cara que me ligou. Então, eu tinha uma segurança, né, cara? Uma certa intimidade com o cara, uma certa segurança, problema a conta. Só que é engraçado, porque na época, imagina, eu 6 meses sem fazer porra nenhuma. Não, 6 meses não, já tinha mais. Eu tava na faculdade, tava já no 3º período isso aí. Tipo assim, eu falei, cara, eu não tenho a mínima ideia, brother, eu não tenho dinheiro, brother, meu dinheiro vai tudo pra cerveja. Mas tem um ponto que você falou que eu acho que é interessante, né? Na verdade, tem 2 pontos que eu acho que vale pontuar. Eu tava observando até na sala mesmo outro dia, que é isso que você falou. Eu acho que o mercado ele foi ficando tão sofisticado, os instrumentos, as operações, etc. E eu tava sentindo na sala, a gente tava discutindo umas coisas assim meio complexas de análise técnica, e aí tava discutindo sobre China, como que tava a Treasury, a curva, etc. E aí uma pessoa chegou e mandou mensagem no chat e falou assim, opa, Lucas, tudo bem? Cara, 1000 perdões pela pergunta, eu sei que é uma pergunta muito de iniciante, me perdoa por fazer essa pergunta, mas o que é tal coisa? E era, sei lá, qual que é a diferença de uma ação 3 para uma ação 4? Então. E aí eu parei pra pensar, falei, putz, caramba, né? Que às vezes a gente tá tão focado em discutir essas coisas... Que você deixa de lado alguns conceitos básicos. Mas que a gente tem que lembrar que tem uma galera que... E esse pessoal não pode se sentir constrangido de perguntar, não pode se sentir constrangido. Eu lembro que essa época, quando... a gente começou a rodar os escritórios, etc. Eu conheci um cara que chamava Jorge, era o grafista de BSB. Esse cara, na teoria dele, ele tinha uma modelagem de dar curso que era parecida com as agulhadas do Didi. E ele vendia esses cursos. E eu fiquei amigo dele, tal, ele não tinha ninguém para viajar com ele. Ele falou, vamos viajar junto? Você... me faz companhia, me ajuda a organizar meu curso, tal, a gente vê hotel, você me ajuda com essas coisas e tal, me ajuda com alguns custos, tal, de passagem, e os clientes ficam para você. Eu falei, tá bom, vamos fazer um teste. A gente foi para Cuiabá, primeira viagem que eu fui com ele. Cara, a gente chegou em Cuiabá, ficamos num hotel legal, à noite era o curso, tomamos um banho, descansamos, um calor infernal, então descemos lá pro hall, começou a chegar gente, cara, ele lotou. Ele lotou o espaço do hotel, mas assim, não era que ele lotou de nego mais ou menos, cara, era médico, neurocirurgião, era engenheiro químico, uma galera que não tinha a menor ideia do que era o mercado de ações, mas que gostaria de se aprofundar ainda mais, e achou um curso técnico lá para fazer, que ele explicava a hora que rompesse a resistência, era para comprar, mas tinha que romper a segunda, ele tinha lá umas maluquices meio dele. E eu comecei a ver que esse cara, bicho... Em algumas ocasiões, na semana a gente fazia 3 viagens, mas não era viagem assim, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Era São Paulo, Cuiabá, Manaus, Porto Alegre, nesse nível. E ele atendia todo mundo e fazia esse curso e era todos eles lotados. Cara, isso é uma das coisas que eu acho que a gente meio que... E assim, talvez até por conta da pandemia. Eu tenho feito, obviamente, a gente aqui dentro do banco, a gente sempre se pega... pensando em como atender melhor o nosso cliente, principalmente do nosso lado aqui, não necessariamente a gente tem esse contato direto de ligar pro cara, mas a gente tem um contato de sala, a gente tem um contato no Instagram, próximo, a gente tem um outro contato. Então, tem um contato do cara que acontece com alguma frequência, do cara parar a gente na rua, porque então, acompanha a sala e fala assim, queria dar essa sugestão, aquela coisa assim. Então, como que eu consigo trazer mais esses clientes, assim, não necessariamente, às vezes o cara não é cliente do banco, ele acaba se tornando
por conta do nosso trabalho, assim, para de certa forma, prestigiar o nosso trabalho, o serviço que a gente faz de graça no YouTube para ele. E aí, quando a gente faz esses eventos aqui, a gente fez um evento da B3, né? A gente fez o BTG em parceria com a B3 fez, e a gente que lecionou o curso, gravou o curso. E a gente fez aqui um evento aqui. Cara, assim, é muito louco, mas o relacionamento que a gente tem com os nossos clientes é um negócio... Você vê que o pessoal às vezes brinca com a gente e fala assim, eu sou seu amigo, mas você não é meu amigo, né? Você não me conhece. Eu sou íntimo de você, mas você não é meu íntimo. Verdade, e às vezes pra gente é uma situação meio desconfortável também, porque, imagina, o cara sabe boa parte da minha vida, sabe boa parte da vida dele. Acompanha. E acompanha e você não tem aquele... E a sala tem uma curiosidade, porque como a gente fica muitas horas ao vivo, a gente não fica todas aquelas horas institucional, digamos assim, né? Então a gente comenta, e aí o almoço? O que vocês almoçam? A pessoa pergunta, o que você almoçou hoje? Eu falei, não, eu e Clara, a gente foi almoçar ali não sei aonde. O cara começa a fazer parte da tua vida. Cara, ali, é muito doido. Mas isso cria um vínculo, cara. Então, é aí que eu ia chegar. Eu sinto que hoje, talvez, e aí, fica essa reflexão aqui pra gente também, como instituição, de como é que a gente pode fazer, aumentar essa... A gente já conversou sobre isso, de fazer algumas coisas na Necton. Mas, se Deus quiser, ano que vem vai sair e você que é cliente de Necton também vai se dar bem, tá? E trader, né? Aí. Trader, tem que operar. Mas assim, vai muito nessa linha, né? De estar mais próximo do cliente. A Necton tem uma característica que talvez seja tudo isso que a gente está comentando aqui, a gente vem carregando no decorrer dos anos. E eu passei isso muito para o meu time e tento passar para todas as outras gerações de profissionais que eu interajo e que a coisa flui de algum jeito. E essa cultura de você ter um bom relacionamento, de você estar perto do cliente, ela não pode... Você não pode manter uma distância com o cliente porque existe uma tecnologia. A tecnologia, ela é benéfica para contribuir para tudo aquilo que precisa acontecer. Agilidade, resposta rápida, segurança, etc. E eu te dou 20 exemplos se você quiser. Mas no final das contas, você precisa ter um contato com o cliente. Ele precisa saber que existe você, cara, e que ele pode contar com você. Esse vínculo que esses clientes criaram com vocês e participam e também com a gente, etc., de certa forma do mesmo grupo, etc. Cara, isso não tem valor, porque o cliente, ele é muito fiel. Ele é um cliente, o cliente é fiel quando ele tem essa segurança e quando ele sabe que ele pode contar com uma pessoa. Isso, a Necton, a gente não perdeu essa característica. É uma coisa que eu acho que a gente não perdeu e não faz a menor questão de perder, porque é gostoso quando você, por exemplo, chega agora no final do ano, eu vejo lá pelo meu time, começa a chegar um monte de coisa, velhinho que é cliente de um operador meu, manda para ele uma caixa de doce de Minas. Chega lá pelo correio. Cara, mostra que o cara tem uma afinidade muito próxima, porque ele criou esse vínculo e ele mantém esse vínculo, seja lá se o cara tiver 1 milhão, 10 milhões ou 20 milhões. Isso pouco importa naquele momento, mas essa interação, essa contribuição das duas partes faz com que esse cliente, além dele ser muito fiel com a gente, ele replique isso para outras pessoas, para outros amigos, para os familiares. Isso é um ponto bom, né? Essa virada de chave do marketing boca a boca, assim, para mim é um marketing... Eu fiz ADM, né? Eu me formei em administração depois. Fiz 2 anos de economia, depois fui me formar em administração. Mas quando você vai estudar, realmente, o marketing boca a boca ele é o marketing mais forte, né? Então, assim, você convencer outra pessoa, você ser um promotor de uma marca, para a marca é muito valioso, né? Às vezes a gente não consegue enxergar isso. E às vezes isso não pode ser mensurado exatamente. No Excel de novo. Não, assim, um dos pilares é segurança. Você sabe qual que é a marca mais valiosa hoje do Brasil? É o Pix. Verdade, sim. Porque você tem segurança, cara. Você sabe que você vai fazer o Pix ali, você não vai para uma conta errada, a não ser que você seja doente mental, ou já tenha bebido, você digita lá errado e vai. Mas a segurança que você tem em fazer um Pix é a mesma coisa do assessor, seja ele do B2B, seja ele do B2C. Por que os escritórios, os grandes escritórios hoje que a gente tem espalhados pelo mundo, e a grande maioria está aqui no nosso grupo, BTG, é essa segurança que todo cliente quer. E é isso que os clientes, a hora que chega lá no escritório, o cara vai lá. Eu cansei de ir em escritório nosso, que chega lá o
o senhor senta, toma um café, conhece lá o dono, conhece o amigo. E um detalhe importante que a gente ainda não colocou em pauta aqui. E tem o plano sucessório, porque esse cara tá ficando velho. Sim. E o filho dele começa a criar também essa relação. E o plano sucessório fica muito mais fácil quando já tem aí. E se você. Tem esse outro lado. Se você não cria, mas o seu concorrente cria. Ele vai levar. Ele vai levar o cara. Ele então, vai levar o cara. Se você ficou lá 60 anos nutrindo o cara. É isso aí. Não, e eu acho interessante porque, assim, o mercado financeiro, quando a gente vê, a gente tá... Igual eu falei, né? Mais uma vez, é uma coisa que hoje em dia se tornou extremamente complexa, mas no fim das contas a gente é um prestador de serviços. Cara. E eu até tava brincando com o pessoal outro dia. Meu avô faleceu esse ano, mas ele costumava falar que toda pessoa precisava ter algumas coisas de confiança, né? Então ele falava que você precisava ter um mecânico de confiança, um açougueiro de confiança, um barbeiro de confiança e no fim das contas... E um operador de confiança. Um operador de confiança, ó, entendeu? Vocês sabem que o pregão da Bolsa, o tempo que eu trabalhei lá, cara, é assim, o cliente institucional tem o operador dele e ele não abre mão desse cara por nada na vida. Se esse cara, por algum motivo, não tiver mais a fim de ficar naquele lugar, naquela corretora, for para outra, o cliente vai junto. Porque o cara tem confiança dele, trabalha com ele há 3, 4 anos, conhece até os gestos que ele faz, o jeito que ele fala, o cara sabe se está tudo bem ou não. Então, cara, tudo isso é nutrido por duas partes. Uhum. E esse relacionamento a gente tem que manter, tem que continuar nutrindo. Voltando só um pouquinho, é a nossa essência da Necton. A gente continua aí fazendo exatamente isso que a gente fazia lá atrás. E assim, os nossos clientes são fiéis. Nós tivemos várias transições. E eu tenho essa curiosidade. Então, esse empreendimento que você falou, né, que vocês estavam fazendo no escritório, esse aí foi o início da Necton, de certa forma? Da Necton não. Esse foi o início dos escritórios que a gente começou a abrir na época da Intra. Tá. Uhum. A gente começou com esse primeiro. Que foi um certo embrião ali do que foi um projeto embrionário total, porque a gente não tinha a menor ideia do que podia fazer. Mas foi um insight que a gente teve, eu e esse Marcelo, assim, vamos fazer? Sim. Como é que a gente precisa? A internet você tem? Ele falou, cara, a melhor internet que existe hoje é a GPT, sei lá, o nome X na época é a melhor que existe, porque eu trabalho com informática. E ele sabia tudo sobre informática, cabeamento, estrutura, ele sabia tudo. Aí eu falei, pô, legal, vamos fazer um teste. Só para voltar um pouquinho, para você ter um negócio legal para contar para vocês. Quando estava tudo montado, mandamos fazer o logo, o nome, na época era Intra, tá, beleza, não sabia se podia ou não podia, mas fizemos. Quando a gente ia inaugurar, eu falei, Marcelo, a gente precisa fazer alguma coisa aqui para inaugurar, cara. As pessoas precisam conhecer mais, né, cara? Fazer um barulho aqui. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu tenho 60 posições aqui, eu vou improvisar mais umas 10, 15 aqui, que eu tenho um computador e tal, e eu vou convidar os nossos maiores clientes, a gente vai colocar eles sentados aqui. Na época a gente tinha não era Skype, cara, era acho que uma outra ferramenta de comunicação, talvez seja o Skype. E deu 10 horas, começou o mercado, você vai entrar aqui na televisão, falar com todo mundo, fazer um barulho e tal. Eu falei, beleza, fechou, pode fazer. Lotou a sala. Isso porque o pessoal ficou tudo lá de fora. Tinha nego olhando assim, ó, porque não deu pra entrar. Cara, deu 10 horas, pá, abriu a câmera, eu vi os caras, meu nego de gravata, assim, ó, sentado no computador, com o sistema ligado. E agora? Falei, gente, prazer, bom dia, tal, o mercado tá começando agora, vamos olhar a Petrobras? Os caras vão... A hora que eu falar, fiquem de olho, vocês fiquem atentos. Todo mundo tá na cadeira. Cara, foi uma... E aí começou essa cultura, porque os clientes iam de lá operar. O cara sentava lá, tinha muito mais informação, eu ficava ligado num telefone dele no Viva Voz. Era o famoso coworking. É mais ou menos um coworking. Uma sala ao vivo ao vivo. Sala ao vivo ao vivo. E eu, como eu tava na mesa, saiu alguma informação rápida, eu falava na caixinha lá, Marcelo, avisa a galera aí que Petrobras anunciou dividendo, vai subir o papel. E a galera tava lá, sentada e operando, e fazendo aquele giro. Velho, foi isso além de dar muito certo, foi um modelo que a gente conseguiu replicar. E fizemos outros tantos escritórios. Foi o precursor da abertura dos escritórios lá naquela época da Inta, lá atrás, que a XP também estava começando, e a XP seguiu o caminho dela, a gente seguiu o nosso. Saímos do Brasil Trader porque a gente, como eu te falei no começo, nosso volume era maior do que o da corretora, não fazia sentido a gente ficar lá e ter que dividir receita, etc., custos.
a gente optou por montar o nosso negócio e a coisa começou a fluir, a coisa começou a andar. Quando a gente começou a perceber, a gente tinha escritório no Brasil inteiro. A Necton veio depois, né? Veio da junção da Spinelli com a Concórdia, que também eram 2 corretoras super tradicionais. E a gente veio absorvendo outras corretoras menores. Você falou o nome aí, mas nessa época você já trabalhava com Maluf, Giovanni? Já. Eu comecei a trabalhar com o Maluf, com o Giovanni e com o Fabiano. O Fabiano é nosso head de B2B, todos os escritórios. O Giovanni é sócio do banco, o Maluf é sócio do banco, o Giovanni comercial, o Maluf CEO. E a gente vem dessa toada aí, nesses projetos que a gente vem administrando. Você trabalha junto há quanto tempo? 2005 para 2024, 20 anos. A idade da minha filha, a do meio, a Mayra. Pouquinho a mais do que eu tenho. Há 20 anos a gente trabalha junto, assim... Pô, mas que bacana isso, né? Porque, obviamente, isso aí é até uma das coisas que eu queria te perguntar, porque, assim, naturalmente, nem todo momento vocês estão de acordo, né? Não. Então, isso também, isso é bem positivo também, de certa forma, né? Porque você tem ali um contra-argumento. Para alguém ganhar o argumento tem que ser muito bom contra o seu, né? Então, isso acho que trouxe um benefício para vocês ao longo do tempo. Trouxe. Né? E o engraçado é que cada um tem uma característica diferente. E eu acho que as características diferentes de cada um, aliado a essa cultura que a gente tem de bagagem, fez a coisa dar tão certo na Necton. Porque, cara, eu sou um cara mais comercial, sou mais solto, despojado. O Maluf é um cara mais centrado, não é porque ele é CEO. O Fabiano é bem comercial, gosta de viajar. Ele tem liberdade para viajar. O Fabiano é solteiro. É muito mais difícil você fazer casado é difícil, Você imagina você tocar um B2B com Imagina 300... com filho também, né? Porra, não ia dar muito certo. O Giovanni tem ele lida melhor com algumas situações diferentes de mim, do Fabiano e do Maluf. Então, esse incremento deu certo. Mas tudo baseado nesse contato que a gente veio trazendo e a gente aprendeu a fazer. Eu fui agente autônomo, eu tinha, sei lá, 500, 600 clientes, pessoa física, que eu atendia. Nossa, e tinha que atender. Eu tinha que atender. Numa época da Inter, eu não estava dando conta. Era humanamente impossível eu conseguir atender esses 300 negros. Eu tive que chamar meu irmão. É até um fato curioso, cara. O meu irmão estava estudando propaganda e marketing nessa época. Trabalhava no programa do Ratinho. No SBT. Tava fazendo estágio lá. Por favor. Será que é mesmo? Faça. Não. Faça. Cara, ele tava fazendo estágio lá. Ele tá me zoando. Ele fica fazendo uma imitação. Lá no aquário. Vai, faz. Peraí, o aquário do Research aqui, ainda bem que ele é um aquário e não vaza som pra fora do banco, entendeu? Faz, cara. Aí o pessoal às vezes começa a discutir lá e a gente solta aquele negócio do ratinho. Não, a gente, vai, né? Fala. Ele tá discutindo com alguém lá e eu mando aquele... Rapaz! Nessa época aí. E eu falei, Yuri, porra, cara, o que você tá fazendo? Ele, tô estagiando, tô no SBT, não sei o quê. Eu falei, puta, você não quer trabalhar comigo, cara? Eu tô... Velho, tem muita coisa aqui, eu não tô dando conta, me ajuda. Ele falou, você tá louco. Porra, tô na minha área, é o que eu quero. Eu falei, não, vamos lá. Eu falei, quanto você ganha aí? Ele falou, X. Eu falei, tá, beleza, eu pago o dobro, vamos? Aí ele falou, agora a coisa mudou um pouco, velho. O pago dobro. O pago dobro é foda, né? Ele deu tchau pro Ratinho na hora, eu não sou cara. pai, vou embora. E ele veio trabalhar comigo pra me ajudar, porque, cara, imagina. Só que era muito mais fácil eu não atender esses caras do jeito que eu gostaria que... Sim. Que fosse o atendimento, era muito mais fácil. Pô, pega aí, 2... Não, eu optei pro meu irmão me ajudar, que eu sabia que ele ia tá ali do meu lado e eu confiava do jeito que era para ser feito e atendendo ao mesmo nível. Então, assim, e eu mantive essa carteira até onde eu precisei. Depois a coisa começou a crescer, a corretora começou a ganhar mais corpo, a gente teve mais contratações. Foi distribuindo. A gente foi distribuindo e tal, eu não precisei mais atender cliente, mas eu fiquei, sei lá, 1 ano, 2 anos atendendo cliente. E atendia muito bem, os caras me ligavam... Cara, eu tinha cliente que começava a olhar o mercado lá fora 4 horas da manhã. Nossa Senhora. E me ligava. Não é que eu me mandava, não tinha WhatsApp, o cara me ligava, já tinha celular, tudo, 2000 e pouco. Irã, eu já tô olhando aqui, cara, na abertura, velho, vai ser foda. Eu olhava no relógio e falava, puta, 4 horas da manhã, cara. Beleza. Tá bom, Alberto. Não me lembro o nome dele. Quando eu chegar na corretora, eu te ligo. Ele fala, chegava 8 horas da manhã, 8h30, ligava pra ele, Alberto, e aí?
Vamos lá, a hora que abrir, o cara operava que nem um cavalo. Já tinha visto o mercado da Ásia, fechamento lá fora. Então, assim, cara, é cliente, eu preciso atender. E foi uma baita escola. Eu tive sorte na minha carreira, porque, cara, eu tive uma base legal, que foi a Next, que era do Garantia. Então, eu tive alguns conceitos ali que eu carrego na minha bagagem. Eu passei pelo Pregão, que foi uma baita escola. Não me arrependo, zero. Era, sintetizando um pouco aí o que a gente conversou, era o meu sonho e eu realizei. Então, para mim era muito mais importante. Eu acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que gostam, têm que fazer o que ama, porque aí você faz bem feito. Sim. É isso que eu tento passar para minha equipe. Hoje eu lidero uma molecada que, cara, 90% era estagiário, não tinha a menor ideia do que era. Ó, eu vou falar, o time é bom, Nada tá? contra O time é bom, tá? O time é bom. A molecada... O time é bom. A gente Molecada, gosta molecada... Toda vez que a gente vai lá vai fazer outra coisa, mas sempre para pra trocar uma ideia com o pessoal. Eu brinco com eles, eu falo aqui só tem faixa preta. Grande, pô, só tem faixa preta. São muito bons. Independente da idade, olha, vou falar que o time é muito bom. Não é porque tá aqui não, mas assim... Pô, sem dúvida. E todos eles... Rodrigão, Gabriel, assim, pô, que eu tenho mais contatos, os moleques são... O Gabriel e o Rodrigo tem mais contato. O Rodrigão tá lá na lista técnica, tem bastante tempo, desde lá de trás. O Gabriel, quando eu reformulei a área de renda variável, que não existia, era meio solta e tal, a gente tava arrumando a casa na época da Concórdia, quando fundiu o Concórdia e Spinelli, falei, cara, precisa arrumar, né, cara? Aí comecei a arrumar mesmo. O Gabriel foi um dos primeiros que eu trouxe para fazer parte do time, mas assim, zero experiência, começando do zero. Então ele teve uma... O garoto é bom. E eu moldei ele, falei, cara, é assim, não vamos fazer isso, dá errado. Isso é bom, né? Quando você tem um orientador, muito importante. Um mentor ali, o negócio é muito importante. E eles estão voando. E eu acho que assim, é muito interessante, porque uma coisa que eu observo também, o pessoal às vezes acha que a orientação é só uma coisa técnica, mas não é. É o cara pegar o jeito. Não é. Pegar o jeito que... Quando eu vim pro banco, não sei se sabia, mas quando eu vim pro banco, eles me zoam que eles falaram que eu nunca tinha trabalhado na vida, entendeu? Só que é mentira. Não, é verdade. Não, eu era pesquisador da universidade. Nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou na vida. Eu era acadêmico. Nunca trabalhou na vida. Dava aula, etc. Mas eles brincavam. Então, assim, não, eu tô brincando. E aí, o Claro, ele tinha o costume de me levar nas reuniões, assim, que ele falou assim, cara, não fala nada, fica quieto. Mas só fica aqui na reunião. Que assim... Porque isso aí era pra justamente... A intenção era justamente entender que, pô, o jeito que você fala, como que você conduz o negócio, como que você... E não são coisas técnicas de mercado, não entendeu? É coisa do trato humano. Às vezes eu ia mandar um e-mail... Cara, não manda esse e-mail assim. Primeiro faz isso, depois você alinha aqui, alinha ali. E olha que eu não sou um cara tão fácil assim, né? E olha que eu não sou um cara tão fácil assim. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. Às vezes a gente... Obviamente, acho que todo mundo teve aqui. Você falou, pô, quando você chegou lá, o cara te chamou e falou, cara, é aqui, esse é o caminho. É muito importante você ter alguém, por mais que você esteja começando, esteja fora. Acho que, cara, você faz isso aí muito bem. Manter contato com pessoas de mercado, mandar mensagem. A gente tem um grupo aqui que a gente participa. Eu sou cara de pau. Eu mando galera. E eu tenho a mania que é o seguinte, se eu vejo um cara que eu admiro, eu falo assim, pô, cara, acho maneiro pra caramba, pô, legal aquilo lá. Pô, vi sua entrevista, não sei aonde, achei legal. Eu acho isso... Eu não tenho um pouco daquela coisa assim, não, pô, fulano, eu não vou mandar mensagem. Imagina, não tem que ter mesmo. Mas uma coisa que eu acho legal também é que é o seguinte, até falar pra galera, porque tem muita gente que ouve o nosso podcast com o objetivo de um dia entrar no mercado, ou é uma galera mais nova, etc e tal. Uma coisa que não só com você, mas com todo mundo a gente vê, que é da importância de você criar boas relações no mercado financeiro. E sendo muito, perdão do meu francês, assim, você não ser um cara babaca. É verdade. É isso. Porque eu acho que, assim, às vezes tem muita gente que acha que, assim, não, se eu me garantir na parte técnica, eu posso falar do jeito que eu quiser com quem eu quiser e eu sou um gênio, etc. E eu sinto que muita gente tem muita molecada, assim, acho que sempre teve isso, mas assim, às vezes tem muita gente que... fica mais fácil de fazer, né? Mas muita gente chega, às vezes, porque hoje em dia eu acho que é mais comum. E eu vejo muito isso na internet. Eu tenho conhecidos meus de Twitter que os moleques começaram no mercado com 14 anos de idade, assim. E aí o cara chegou com 18, 19, realmente com conhecimento absurdo, né? Porque tinha muito tempo, etc e tal. Só que essa skill de você ser um cara gente boa, de você entender que, pô, fulano fez uma bobagem, você não precisa ser grosso, você entender o lado. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta. Tem muita gente que prefere ter no time um cara que não precisa ser necessariamente o gênio, mas que você vai treinar, mas que seja um cara bom de conviver, né? O treinamento você
consegue passar. Agora, personalidade Valores. e valores, ou você tem ou você não tem. Concordo. E assim, os valores que fazem a diferença para você ser uma pessoa benquista, que tem tudo para dar certo, iluminada, etc., é muito mais relevante do que qualquer outra coisa. É por isso que, pegando o seu gancho, falando para as pessoas que vão começar, vão iniciar no mercado, esse relacionamento com pessoas que são pró-negócio, que estão ali para te ajudar, principalmente no começo. Se você pegar estudos aí, eu não sei o número de cabeça, mas eu tenho certeza absoluta que de cada 10, 15, sei lá, de cada 10 pessoas que começam no mercado, principalmente os traders, etc., a grande maioria não consegue ter sucesso, porque, cara... Com certeza. E se você tiver pessoas que estão junto com você, que é o caso de vocês, que é o nosso caso da NEC, é o banco BTG que faz isso muito bem. Inclusive, essa modelagem próxima que a gente estava conversando agora antes de começar, é perfeito, porque você consegue enxergar ali aonde você precisa atuar de fato, pegar na mão e falar, calma. Porque o cara, quando começa a investir, ele acha que, cara, porra, ainda mais se ele ganhar uma, duas, ele fala, velho, aqui aconteceu comigo. Então, assim, eu sei o que eu tô falando. Em momentos da minha vida, comecei a operar um pouco para mim e tal. Falei, cara, vou começar a operar. Aí montei uma posição no impeachment da Dilma, de dólar, que vendido no dólar. Falei, porra, a mulher tá impeachmentada, não tem o que sair de errado. Cara, o Cunha ficou doente, entrou um Valdir Maranhão como presidente da Câmara, o cara do nada falou, não vai ter mais impeachment. O dólar porrou que eu não consegui estopar. E eu já tinha experiência, já estava... E olha que você já tinha mais Cara, eu tinha uma bagagem... trocentos anos de mercado. Velho. Então isso. Então, assim, imagina o cara que começa, que precisa de pessoas que estão ali para agregar, para ajudar, para contribuir. É fundamental isso que a gente está conversando aqui. Faz muito sentido. Ô Irã, e aí, aproveitando um pouco dessa questão toda, eu não vou perguntar de trade não, porque acho que vale mais a parte da carreira. Alguma situação boa e uma situação ruim, assim, vamos dizer, talvez a pior e a melhor situação que você teve na sua carreira, e o que isso trouxe para você de aprendizado, de crescimento, que você pode dividir com a gente? Cara, eu vou destacar porque a gente falou bastante sobre isso, eu acho que faz sentido a gente usar também como um exemplo, e talvez hoje eu teria agido diferente, porque a maturidade, ela te traz muito mais bagagem. Tem o ônus de você ficar mais velho, mas, cara, você consegue pensar muito mais racionalmente. Eu deveria ter ouvido o Marcelo Mendonça de Barros naquela época. Acho que isso foi uma derrapada que eu dei. Se você perguntar se eu me arrependo, eu não me arrependo. Mas eu enxergo isso hoje como um aprendizado. E na época foi, porque imediatamente eu entendi que eu tinha errado as regras de jogo. Então, eu aprendi rápido. Então, eu ouviria e aconselho as pessoas que ouçam também as pessoas mais experientes. As pessoas mais experientes, porque já passaram por isso. Muito provavelmente, ele já deve ter tido várias outras situações parecidas com a minha. E ele me deu um conselho de coração aberto. Falou, cara, eu tô te falando, é melhor aqui. Você vai se dar muito melhor, a vida para você que é mais fácil, etc, etc. Eu falei, não, eu não quero, eu vou, etc. 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade e tal. Eu sou ruim com data também, tá? Mas mais ou menos isso. Mas era bem começando, um cara novo. Sim. 20 anos você não tem experiência. E eu batia e falei, não, eu vou bate cabeça. Ponto. Mas foi um aprendizado. Sim. Depois disso, eu tive outras situações... Aí você escutou. Que eu ouvi. E... positivamente, eu acho que eu destacaria a minha coragem e a minha iniciativa quando eu saí de uma situação, entre aspas, cômoda, onde eu tava tudo para dar certo, independente se tava na mesa ou no pregão. Porque, cara, querendo ou não querendo, em algum momento daquela minha história, eu poderia ter mudado de ideia e ter reconstruído a oportunidade para eu voltar para a mesa, entendeu? Poderia ter tentado reconstruir. Mas apareceu essa outra oportunidade. Tomar um risco. Eu tomei esse risco e, assim, não teve ninguém que falou vai ou não vai. Aí eu fui com a minha consciência de fato. E eu tomei esse risco e depois disso eu tomei outros tantos riscos na minha vida e todos eles, graças a Deus, foram todos riscos que me levaram para algum lugar positivo. Então, assim, tomar risco eu acho que é necessário desde que você não tenha
repercussões muito pesadas aí pra tua vida, etc. Por exemplo, sei lá, você vai tomar um risco de dirigir de moto sem capacete bêbado na estrada. Sim. Faz sentido. Mas tomar algum tipo de risco faz parte da nossa carreira e faz parte das pessoas e a gente precisa tomar risco para entender se valeu a pena ou não. Então, assim, uma contrapõe a outra. Acho que naquele momento poderia ser que a minha carreira pudesse ter tomado um outro rumo. Não sei se melhor ou pior. Não posso, de forma Hoje não alguma, dá pra reclamar saber, do que né? aconteceu. Não dá para saber. São duas coisas que é impossível a gente prever, que é o futuro e o que vai acontecer naquele momento. E depois, passado tudo isso, eu tive uma outra oportunidade de também mudar naquele outro que, cara, e foi até mais difícil, porque eu não entendi absolutamente nada do mercado de varejo, não só eu, como acho que ninguém naquele momento. Algumas corretoras já tinham tentado. Cara, me falha a memória, mas eu lembro que tinha alguns sites que divulgavam algumas coisas, mas assim, muito precária. Só que era um ecossistema que estava se transformando, que estava acontecendo, que era o mercado de varejo. E hoje se transformou num mercado gigantesco, que vai crescer muito mais, que só tende a crescer porque a gente tem muito mais possibilidades. Nosso mercado brasileiro é pífio. É pífio em relação a outros países. Óbvio que a gente precisa ter um pouco mais de cultura. É óbvio que a gente que está no front, no dia a dia, tem por obrigação e responsabilidade fomentar isso, sem deixar nada de responsabilidade para trás, muito pelo contrário. A gente precisa ter muito responsabilidade, porque a gente vai cuidar dessas pessoas e fazer com que elas tenham a cultura de entender o que é o mercado, de saber que às vezes você consegue fazer uma carteira de ações de dividendo melhor do que uma previdência. Desculpa a galera da previdência. Mas sim, são produtos diferentes, óbvio, mas que as pessoas precisam entender. A gente, eu não sei de cabeça o número, mas acho que 0,5% da população, acho que 2% da população brasileira, se eu não me engano. O número é muito pequeno. Muito pequeno. Cara, se você comparar com outros países, é muito pequeno. Então, a gente que tem essa responsabilidade, vocês muito mais, vocês estão na frente do microfone, falando com um monte de gente, interagindo, etc. A gente tem que continuar fomentando. Então, assim, foi uma decisão difícil a segunda, talvez até muito mais, porque, cara, a minha vida tinha mudado, já estava com filho, etc. Mas eu tomei o risco e graças a Deus que eu aceitei, porque minha carreira mudou, minha vida tomou um outro rumo. Eu entrei num segmento que só cresceu depois, eu tive algumas ideias e tive sorte de encontrar pessoas boas no meu caminho. Um exemplo do Maluf, Giovanni, Fabi, que eu dei exemplo agora, o Marcelo Vitória lá da Paraíba, e aí tantos outros, que fez com que eu chegasse até aqui. E daqui, não sei, porque o que me trouxe até aqui, eu não sei se vai ser o que vai me levar é justo para algum lugar. E aí você vai... Mas agora daqui para frente as coisas já tem pelo menos muito mais experiência aí para contar. Muito mais experiência de bagagem. Irã, uma dúvida que eu tenho assim. Então, e como que foi esse... Hoje você é head da mesa de renda variável aqui da Necton. E como que foi esse início lá na mesa, assim? E outra coisa, se você puder também, além de contar a história em si, mas também comentar um pouco como que é a rotina de um head de uma mesa de renda variável. Tá. Quando a gente fez a incorporação a nossa primeira fusão foi entre a Concórdia e a Spinelli. Eu falei já algumas 3 vezes aqui com vocês. Algumas áreas estavam muito bem desenhadas e outras não. Eu era head do B2C. Eu administrava o pessoal do B2C, produtos de renda fixa, CRI, CRA, tudo relacionado à renda fixa. E eu não era eu não tinha um score muito... Porque eu sempre fui de renda variável. Mas a renda variável, ela ficava meio que junto com o pessoal do institucional. Então, era uma coisa meio... Era uma bola dividida. Era uma bola dividida, o pessoal operava HB e tal. E eu tocava bem essa parte do B2C. Montei a área, também tinham poucas pessoas. A gente contratou mais uma porrada. Eu me lembro que a segunda pessoa que eu contratei pro B2C, que eu fiz uma entrevista, cara, um puta cara desenrolado, comercial, pô, deu super certo. Falei, pô, que legal. E você fazia o que antes? Ele falou, era polícia militar. Eu falei, porra, velho. Eu falei, cara, beleza, mas você é bom. Falei pra ele, você é um cara bom, você vai aprender, você vai pegar isso. Ele falou, cara, eu saí da polícia militar porque é meu sonho trabalhar no mercado financeiro. É isso. Pô. É o meu sonho. Eu vou sentar lá, eu vou arrepiar, Irã. Me dá essa oportunidade. Eu falei, tá dada, velho, vamos. Cara, você não tem noção do que esse moleque fazia. Esse cara era um monstro, Isso é muito maneiro. Era um monstro. Porque o cara tinha que fazer por valer ali. Cara, hoje ele tá muito bem. A mulher dele também tá no mercado, etc, etc.
Meu amigo, fala comigo sempre, tal. Recebeu uma outra proposta, foi naquela época. Ó, vida que segue, assim, as coisas funcionam assim. E eu, na pandemia, o que aconteceu? O pessoal foi tudo para casa. Sim. Teve aquela maluquice, tá, todo mundo indo embora, aquela loucura. Eu não fui, eu fiquei trabalhando porque, porra, precisava tocar o negócio, cara. A gente precisava estar lá, os heads precisam estar presentes, não tem muito o que fazer. A mesma coisa do piloto sair, jogar a chave e sumir do avião. Não existe isso. A gente tocou. E eu fiquei junto mais com o pessoal de renda variável ali, porque a gente ficou meio que no mesmo andar, no quarto andar da Necton, e eu comecei a entender. Falei, cara, essa mesa tá precisando de um desenho diferente. E eu, na pandemia, eu falei, Malufão, cheguei. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu acho que essa mesa de renda variável, a gente podia dar uma organizada nela. Ela tá muito solta, as pessoas não... Ele falou, também acho. Eu não tive tempo ainda de pensar nisso, mas que bom que você falou. Vamos pensar. Eu falei, vamos. Levou. E tempo a gente tinha, porque, cara, Sim. pandemia, não tinha tanta... Não estava tão acelerado. Não estava tão acelerado. Os clientes operavam, ligavam um pouco, etc. Mas tivemos tempo de pensar e organizar. E nessa pandemia eu comecei a montar. Falei, primeira coisa, vamos separar. Vamos tirar o pessoal da renda variável. O que é o quê, o que é o K? O que é o quê, o que é o K. E vamos arrumar uma pessoa para me substituir lá no B2C e tal. Aí o Giovanni mudou o desenho. Não tinha só um head, tinham vários heads para várias mesas. Foi uma decisão super acertada. Que você controla melhor as pessoas e tal. E eu comecei a organizar essa mesa. Eu trouxe o Gabriel e a gente começou a modelar. Aí eu comecei a perceber que, assim, o mercado de renda variável, ele basicamente é equity, que a gente já conhece, as pessoas conhecem muito bem. Só que, cara, o mercado de derivativos de opções, por exemplo, é um mercado que tem muita coisa a ser explorado. Muito. Muito. A gente está engatinhando e olha a diferença que isso já faz para o mercado como um todo. Você mostra uma operação para um cliente hoje estruturada, é o que a gente fazia no pregão, a diferença era que tinha as rodas, você tinha que fechar e fazer na mão aquela porra. E hoje a gente consegue fazer ela de uma forma muito mais... Só que quando era Necton, velho, não era bem assim o negócio, porque a gente não tinha a estrutura, o risco não estava adaptado àquilo, a gente não tinha... As nossas ferramentas não eram iguais às que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, o desenho estava feito. Eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa que tenha contato com os market makers, eu quero ter a operação e a iniciativa de fazer, conseguir explicar, os seios vão ser as pessoas certas para fazer isso. Isso tudo foi o que eu desenhei. E vamos tentar aumentar o volume. E eu montei a mesa. Cara, inacreditavelmente, eu não tinha volume, porque a gente fazia 1, 2 operações, porque, cara, não dava para fazer mais que isso também, porque a gente não ia ter... A esteira não ia funcionar. Porque, cara, o market maker, o contato era difícil, o cara do risco parava para ver a operação, Eu confesso que eu tive essa experiência também em outra casa, uma casa menor. Era muito difícil, porque você batia no market maker, ele te dava um preço assim. Você pedia uma opção, ele falava assim, beleza. Para você não fazer. Ele assim, era um preço, ele falava assim, você vai me garantir quanto de boleta? É isso aí. Aí você falava, porra, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Pô, vou te garantir 100 mil. Ele, pô, 100 mil não é nada. 2 balas Juquinha a Mariola. Se você me arrumar 50 milhões, eu faço. Ou então, exatamente mas isso. assim, 50 milhões era muito. Mas assim, se você me arrumar 5 milhões, eu faço. É isso. Aí você olhava pra sua carteira e falava assim, cara, não tenho. Não dá. Eu não vou ter isso. E quando você insistia muito, ele falava, beleza, toma. O preço é esse. Só que era um preço absurdo. Valia 50 centavos, o cara te cobrava 5 reais. Quer fazer isso? Então, assim, eu sabia que aquilo era o certo a ser feito. Mas eu precisava de volume. Cara, e a mesa ficou muito bem montada. Eu sabia que as pessoas, eu sei os que precisavam. Eu comecei a trazer estagiário para começar a aprender. Comecei a montar. Eu ensinava para os caras como é que funcionava o mercado. Isso é um lado legal, né? Que você meio que você moldou o time à sua maneira para que o negócio crescesse de uma maneira mais correta. Quando o banco comprou a Necton, que a gente começou a fazer... Não quando comprou, mas quando a gente começou a fazer a transição, a minha mesa já estava bem montada. Eu falei, porra, eu preciso conhecer a mesa do banco para ver o que os caras fazem, para ver se eu consigo melhorar a minha, se eu consigo fazer alguma coisa diferente, ter algum insight que eu não tenho, tal. Me aproximei do Gerson. Falei, Gerson, aqui funciona assim, aqui eu faço isso. Ele falou, vocês têm seios? Eu falei, temos. E vocês têm a galera que já cota? Eu falei, tenho. Tem mesa de execução? Eu falei, tenho. Ele falou, porra... É o que eu tenho. Tudo que você tem aí, eu tenho aqui, mas só que assim... Vocês não têm tecnologia. Eu falei, não temos tecnologia.
quando eu olhei o push, que ele me mostrou como é que funcionava, eu falei, cara, você tá brincando. Bicho, isso aqui eu tava na mata com um canivete, agora eu tô com uma bazuca, velho. Aí eu consegui ganhar escala, cara, porque quando a gente incorporou de fato, até hoje eu brinco com o Jéssica, os caras, pra mim foi muito fácil, porque eu já tinha um contato muito próximo com a galera, porque eu tentei estreitar ao máximo, porque eu sabia que o tomamento não ia ser fácil, e de fato não foi, porque, cara, nenhum tomamento é fácil, você me virar cliente, etc. Cara. Então eu fui começando a adiantar muita coisa. Quando de fato houve o tomamento de verdade, a minha mesa se conectou, se plugou com a mesa do Gerson, e as coisas começaram a fluir muito mais. Porque, velho, aí a gente começou a usar os pushes que, porra, ganhei uma puta escala. Cara, o risco eu não me preocupo, é um risco do banco que tá olhando, eu não preciso me preocupar com isso. O que eu preciso me preocupar? Em continuar treinando as pessoas para prestar um bom serviço. A minha preocupação na mesa é não deixar a cagada, de fato, e respondendo a sua pergunta, como é que é a rotina de um head de mesa? Cara, eu não sei se isso é bom ou ruim. Pra mim é ótimo. Não tem rotina. Cada dia é um dia diferente. Tudo pode acontecer, tudo pode não acontecer. E as coisas podem estar... Eu brinco até com a molecada, falo com o meu time, falo, cara, quando tá muito quieto, bicho, é hora da gente... É porque vem algum... É porque vamos ficar esperto. Então, eu sou muito preparado e eles absorveram muito isso comigo. Então, a nossa rotina é não deixar que nada de errado aconteça, porque o trilho tá muito certo, as coisas estão muito bem encaixadas, tá tudo bem. Só que amanhã pode não estar. E as coisas acontecem muito rápido. As maiores crises que eu enfrentei no mercado financeiro aconteceram do nada. Cara, eu peguei É um pouco igual o mercado, né? Às vezes tá tudo muito bem, aí do nada... Do nada acontece. Eu peguei a bolha das Big Techs. Peguei a crise da Rússia, que eram os dragões, não me lembro o nome agora, que tava tudo bem, de repente o dólar parou de ser negociado porque deu um limite de alta. Uma crise asiática monstruosa, ninguém imaginava. Agora, a gente passou pela Covid, quem que imaginava que isso podia acontecer algum dia na vida? Então, assim, a gente tem que estar preparado para essas porradas que podem vir de algum canto. E isso faz com que a gente fique sempre alerta. Então, a gente não tem rotina. Tá tudo bem? Vamos ficar esperto. Não tá tudo bem? Vamos resolver. Sem apavorar, com calma e com tranquilidade. Se a gente errou aqui, vamos corrigir aqui para a gente não errar lá na frente. E assim segue a vida. Assim segue o barco e a gente continua fluindo e a coisa tá andando. Essa é a beleza do mercado. Essa é a beleza do mercado. Acho que quase ninguém, obviamente, se tem ali uma certa rotina no sentido de, pô, você sabe algumas coisas que você tem que fazer, mas no final das contas, pô, a gente mesmo não tem. Cara, às vezes eu tô lá na sala e falo assim, Coxinha, hoje é meu dia de fazer a sala, Coxinha, Coxinha, caiu a casa. Quantas vezes eu te mando mensagem, Coxinha, caiu a casa, vá lá, vá no meu lugar lá, porque eu tenho que ir para outro lugar. E tem umas coisas que são curiosas, né? Porque o mercado também tem um... E às vezes o pessoal que acompanha, algumas pessoas que já estão mais experientes, elas entendem, outras não. O pessoal fica chateado às vezes. Porque tem outros que chegam de manhã, 9 horas da manhã, e falam assim, e aí, como que você acha que o mercado vai ser hoje? Se eu soubesse, eu tava rico. E assim, às vezes você dá uma noção, né? Não, pô, lá fora parece estar assim, não sei o que e tal. Mas vou te dar um exemplo hoje. Só que ao mesmo tempo, assim, cara, a gente sempre tem que chegar no mercado sabendo que qualquer coisa hoje, pode acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, você achava que o mercado aqui ia subir? Lá fora todo... Opa, cuidado. Lá fora o mercado caindo. Guerra, o negócio ali do... O Putin, o míssil do Putin lá, pô, o negócio tava estranho pra cacete. Tá bem estranho. Pô, o negócio ali... Cara, Netanyahu... Tá todo mundo meio que assim, o mercado lá fora tá indo, tá todo mundo... Cara, hoje o índice abriu. O pacote vem, não vem? O pacote... Não veio. O pacote ainda não veio. Fechou a semana e não veio. Cara, e aí daqui a pouco o índice abre, vlaus, 0,5% de alta. Volta e mais alta. O que tá acontecendo? Até o ano passado, eu aprendi na escola do mercado financeiro que bolsa para cima, dólar e juros para baixo. Ou o inverso. Ou o inverso. Isso era uma lei meio que natural do mercado. Hoje não existe mais isso, cara. Não. Hoje o índice sobe, o juros sobe, o dólar cai. O dólar cai, a bolsa hoje o juros estava na máxima do dia e o índice também. Pois é. Não, o Trump Trade, né? O S&P subindo, o dólar subindo com fluxo lá mais alto, mas pô, o Trump pode ter uma política fiscal mais expansionista. Então sobe a Treasury também, né? Também, e aí? Então, assim, a gente que tem bastante tempo e faz isso o dia inteiro e é acostumado... Cara, todo dia você aprende uma coisa nova. Sim. Acontecem coisas novas, acontecem situações diferentes ali que você aprende. Então, a rotina, cara, é muito mais você
interpretar essas diferenças que acontecem e continuar deixando o trem no trilho, porque quando tá no o trilho certo, as coisas estão acontecendo, por mais que você tenha lombadas e pedradas e o que seja no teu dia a dia, você consegue resolver e você consegue ter tranquilidade para fazer. Quando a coisa está muito perdida, aí você não consegue ter nem, mesmo tendo rotina, não vai mudar absolutamente nada. E não, uma dúvida que eu tenho assim, cara, você já está há bastante tempo no mercado e quando você para pensar assim, quais assim, você tem uma posição de prestígio dentro do mercado. Quando você para pensar assim, você consegue enumerar quais que você acha que foram as características que, de certa forma, te ajudaram nesse caminho? Consigo. Assim, o que você falaria para os seus filhos? Não sei se seus filhos Na têm verdade, interesse no mercado. para a molecada que está embaixo de Mas o que você falaria assim, cara, eu acho que tais características me ajudaram. Assim. Tá. Cara, eu acho que existem alguns pilares para você ter sucesso. Não sei em outras carreiras, mas a nossa, porque ela é uma carreira difícil. Ela é dura. Ela é uma carreira que você pode jogar tudo fora num piscar de olhos, porque a gente lida com uma coisa muito delicada. E não é o dinheiro. A gente lida com a expectativa das pessoas. A gente lida com o futuro das pessoas. Tem pessoas que estão fazendo o futuro, investindo em ações, guardando em renda fixa, fazendo vários produtos que a gente distribui. Então, a gente está lidando com coisas muito sensíveis. Então, eu acho que para você ter uma carreira de sucesso, primeira coisa que você tem que ter convicção é ser muito resiliente e gostar do que você está fazendo. Tem que ter amor, tem que ter paixão, você tem que gostar. Porque, cara, a chance de você desistir é grande. É muito maior do que você continuar tentando, porque, cara, você começa a colocar na balança e fala, caralho, velho, eu tô aqui, trabalho pra cacete, entrego, me viro. Se acontecer qualquer coisa fora do que eu posso prever, porque é óbvio que a vida você não consegue prever muita coisa, mas qualquer errinho meu, já vai tudo pela janela. Então, se você colocar isso na balança, você fala, velho, quer saber? Vou estudar direito, vou ser um advogado, pelo menos da hora que eu fecho meu consultório, acabou a conversa. Então, assim, eu acho que você ter muita resiliência é uma característica importante, porque você tem que continuar acreditando no que você acredita, tem que continuar acreditando e tendo sempre energia para chegar de manhã e falar, pô, vou continuar fazendo isso, é isso que eu quero e eu vou fazer com amor e a coisa vai dar certo. Acho que a honestidade e o profissionalismo, eles trabalham muito perto. E o nosso trabalho, se a gente não tiver essas duas características juntas ali, é complicado, porque o cliente, ele precisa ser muito... A coisa precisa ser muito transparente entre a relação. E eu passo isso muito pro meu time. Eu não faço isso ainda com meu filho tem 11 anos, mas vai chegar a hora certa dele entender. Mas esses que trabalham comigo, que são uma juventude bem mais nova, que estão começando a carreira, etc., eu tento passar isso para eles. Eu acho que você tendo todas essas... E um pouco de sorte. Porque também, vou ser bem sincero, apesar de eu não acreditar tanto assim em sorte, mas às vezes você precisa estar no lugar certo, na hora certa e aproveitar as oportunidades. E aí tem muito a ver com o risco. Você só vai aproveitar a oportunidade se você toma algum tipo de risco. Você só vai saber se você tomar risco. Se você não tomar risco, nunca você vai saber. Aí você não vai saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas eu trago isso comigo, tento passar isso para frente. Então, assim, características básicas, eu acho que todo profissional deveria ter. Resiliência no que você faz, responsabilidade em atender. Você tem que atender as pessoas com um nível de excelência, de responsabilidade e uma troca de valores ali que, cara, você não sabe o que se passa na família, o que está acontecendo na vida dela. E você precisa ter isso com muito... se colocar no lugar da pessoa. Então, acho que você tendo tudo isso, ser uma pessoa correta, fazer a coisa direito e ter o foco, acreditar, falar que é ali que eu vou chegar, é ali que vai acontecer. E o engraçado é que quando você chega onde você acha que você tem que chegar, você fala, pô, peraí, calma, tem muita coisa ainda pela frente. Mas pelo menos a receita do bolo, você não tem ela inteira, mas você já tem vários ingredientes aí para fazer um bolo bacana, que fique legal. Então, essa maturidade me faz acreditar que esses meus valores, esses meus princípios, esses conceitos que eu venho trazendo, que eu venho trazendo na minha bagagem e incorporando e tentando replicar para as pessoas, porque não adianta você ter alguns conceitos e algumas
Me faltou a palavra. Conhecimentos, cara, você tem que passar pra frente, porque as pessoas precisam também. E eles vão, daqui a pouco, são eles que estão assumindo aí a coisa toda. E tem conhecimento que é igual que a gente falou aqui, né? Não tem como o cara achar que ele vai achar em algum livro, né? Não acha. Só sentando do lado de alguém que tá fazendo isso há mais tempo. Não acha, cara. E o conhecimento, ele é meio diferente, cara. Cada um tem um jeito diferente de entender aquele conhecimento que você absorve, seja de um livro, seja de um filme, ou seja, de uma história. Cada um absorve de um jeito e cada um passa para frente diferente. Então, eu acho que essas características têm que ser de todos os profissionais, seja lá de qual área for. Para a nossa área, ainda muito mais. E eu venho tentando manter isso e tocando para frente. Graças a Deus, a coisa fluiu, vem dando certo. Espero que nosso time cresça muito mais e vocês vão ajudar a gente, que a gente está precisando cada vez mais de vocês. A gente vai ajudar vocês vão ajudar a gente, né? Eu não sei quem vai ajudar quem, mas todo mundo vai se ajudar, velho. Vamos se ajudar, cara. Coxinha, aproveita o gancho. Tá, boa. Então, aproveitando, já que você já deixou um conselho aí pro pessoal, a gente sempre gosta de deixar indicações, então a gente pergunta indicações de livros, músicas e filmes que o Irã gosta. Eu fiz até uma... E assim, pode ser... Eu falei pra ele pode ser de mercado, fora de mercado. Cara, geralmente a gente não gosta de uma indicação só, não. Pode dar o quanto quiser. Não, eu vou dar algumas indicações de livros que eu li e de filmes que eu assisti, que são, assim, na minha opinião, espetaculares, e de música também. Talvez até... Não sei se a grande maioria vai concordar comigo em algumas indicações, mas também interessa, né? Foda-se, né? Cara, eu assisti um filme chamado A Teoria de Tudo, né? Do Stephen Hawking. Eu comecei a ler esse livro há um tempo atrás, não terminei, bastante tempo atrás. E depois saiu o filme e eu assistir. Cara, é espetacular. A história é incrível, um astrofísico que eu já tinha lido algumas coisas dele e tal, mas quando você assiste o filme, você fala, cara, não é normal, tem algumas coisas aí que a gente nunca vai entender e não adianta você tentar, mas é importante que você tenha essa noção para falar, cara, um cara que poderia ter muito bem ter falado, cara, você quer saber de uma coisa, velho? Vou ficar na minha aqui, eu não tenho tanto tempo de vida. Eu sou um cara que tem um problema que é irreversível. Eu vou morrer e acabou. Mas não, o cérebro dele sempre trabalhou e sempre criou coisas novas. Então, além do filme, da história ser espetacular, o ator é inacreditável, cara. Então, acho que até ganhou Oscar como ator e tal. Eu deixaria essa indicação para as pessoas assistirem, muito mais por experiência de vida, por bagagem, por entender que as coisas, cara, você não tem que desistir, muito pelo contrário, você tem que estar sempre batalhando e sempre tentando criar coisas novas, independente das barreiras que a vida te colocar na frente, porque isso vai acontecer, é inevitável, não é impossível não acontecer, mas você tem que tirar de leite, tem que a coisa fluir. Uma outra indicação que esse livro eu estou lendo agora, e é legal, chama Brevidade Inteligente. Esse eu confesso que eu não estou lendo, eu estou ouvindo. Nesse tempo que eu tenho... Eu confesso também que não terminei, cheguei na metade, é um de capa branca. Esse aqui, ó. Ele é muito bom. Esse livro, ele é muito bom. Ele é da... Como é que é a empresa? A empresa que escrevia legal. A newsletter pro Trump. O Trump, ele não consegue ler, ele tem TDAH, sei lá como é que chama esse negócio, que ele não consegue ler coisas muito grandes e não consegue ficar muito tempo prestando atenção na mesma coisa. Então, eles precisavam montar coisas. Essa empresa, ela precisava montar... É uma empresa muito conhecida, eu esqueci o nome. Eles precisavam montar coisas, formas de escrever as coisas, para que passasse para você a mensagem na primeira parte da mensagem. E aí, se você quiser se aprofundar no resto, você se aprofunda ao longo do texto. Então, assim, o conceito do negócio é um negócio totalmente diferente. E é legal porque é o seguinte, às vezes você desperdiça muito tempo tentando passar alguma mensagem que é desnecessária. Exatamente. É desnecessária. Você aprende algumas técnicas simples, cara, nada demais. O cara não é engenheiro da NASA que vai inventar um robô maluco. Não, nada disso. Mas é uma coisa que se você colocar em prática de fato, e eu estou tentando fazer isso... É difícil, né? É difícil. Não é fácil. É uma coisa... Demais. Porque você tem vários hábitos que você carrega aí na sua história. Cara, é muito legal. Mas é muito legal. Eu tô ouvindo, não tô lendo. Esse eu consegui comprar no audiobook.
porque para mim é mais fácil ter esse tempo de ida e volta, eu vou ouvindo, para mim é ótimo. Então, recomendo também esse livro para as pessoas que queiram ter essa ajuda, etc. Até para comunicação até normal, pra comunicação cara, normal, muito do dia a dia, é um negócio exatamente. muito louco, assim. Cara, cantor, eu gosto muito de soul, cara. É um estilo de música que eu sempre gostei. Eu ouço Tim Maia, mas eu ouço Tim Maia não da fase nova dele, mas da fase lá dos anos 60 e 70, que era puro soul mesmo. É a fase que eu mais gosto de ouvir Tim Maia, então eu ouço aqueles sons bem antigos dele. A cantora que eu... Assim, puta, cara, eu até brinco com a minha mulher. Esses dias eu tive um sonho que a minha mulher tava grávida. Deus me livre, eu sou vasectomizado, então isso não é chance é zero. Eu já tenho 3 filhos, então... Tá bom, 4 não dá, né? 4 não dá. Mas eu sonhei, cara. Sonhei que eu ia ter uma menina e eu ia colocar o nome dela de Aretha. Ela é da Aretha Franklin. Porque eu sou muito fã da Aretha Franklin. Eu acho que, assim, cara... E não só da voz. A voz é inacreditável. Mas a história dela, cara... Sim. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar um pouquinho mais do que ela passou na vida... Tem um filme que eu gosto que... Eu esqueci o nome do filme, mas ele... Não sei se chama Cadillac Records, alguma coisa assim. Que é um filme que contava a história da Chess Records, que era gravadora, etc. E aí tinham várias... E conta essa galera... Eu acho que eu já vi esse filme. Essa galera do soul, cara, norte-americana, eles passaram uma fase muito difícil. E assim... E eles têm uma energia que eles tiveram que adquirir. Porque, cara, continua sendo um país muito racista. Os Estados Unidos a gente sabe, mas naquela época era muito mais. As coisas eram muito mais complicadas. Você imagina que os caras não podiam usar o mesmo banheiro. E eles conseguiram com a música. E aí eu trago um cara nessa história, tá? Que participou disso e apesar de não ser negro, tem todos os fundamentos da música negra, que foi o Elvis Presley. Sim. Se você pegar a história, de fato, do Elvis Presley lá atrás, ele começou cantando música gospel nas igrejas protestantes americanas, que são aquelas igrejas lá do Mississippi, que, cara, a galera... E que o pessoal até criticava, né? O pessoal criticava muito. Do jeito que ele dançava. Exatamente. Etc. Ele pegou tudo isso por influência do show americano dessa galera. Então, a Aretha Franklin, pra mim, é espetacular. Você acertou o filme, tá? Esse não Cadillac Records. Será que eu assisti esse filme, cara? Eu assisti bastante coisa. Foi muito interessante, porque ele conta a história da Chess Records e ele conta a história dos caras do blues, do soul dessa época. E é muito interessante. E ele mostra exatamente isso. E aí tem a Beyoncé também. E tem umas histórias muito loucas, assim, porque nessa época era muito antigo, então você não tinha aquela coisa de saber o artista. Então tem uns artistas de blues, por exemplo, Little Walter, né, que é um cara que toca gaita, etc e tal, dele de umas maluquices do tipo, porque ele ia pro interior dos Estados Unidos, ele ia fazer show e aí falava assim, não, já teve o show do Little Walter aqui. Era outro cara que Era outro cara que fingia que era ele. E aí ele pega o revólver e dá um tiro no cara, entendeu? O Little Walter sou eu, não sei o quê. Foi uma fase... Então, assim, muitas histórias. E chamava Cadillac Records porque os artistas ganhavam Cadillac. Mas se você ouvir a música soul... Esse filme é sensacional. Com alguns exemplos. E o nosso exemplo aqui, que eu gosto de ouvir, mas nessa época dos anos 60 e tal, é o Tim Maia como um representante. Acho que ele conseguiu trazer bastante essa energia soul americana para o Brasil. Depois ele mudou um pouco o estilo, faz parte, as coisas mudam de fato, mas essa galera raiz lá de fora, americana, que criou esse movimento todo, tal, incluindo Elvis Presley e outra essa galera toda, acho que se você ouvir essa música, cara, arrepia o swing, o jeito de cantar, a energia que eles usavam. Então, era uma válvula de escape que eles tinham. E a voz, acho que representa muito essa válvula de escape dessa turma. E, para mim, é uma das músicas, um estilo de música que eu gosto bastante, tá? Por influência da minha mãe, só para acabar, eu falo bastante aí, mas só para acabar, eu tenho muita influência da Elis Regina. Minha mãe é, assim, fã maluca da Elis Regina. Cara, sabe tudo, acompanhou tudo. Eu acho ela foi uma mulher muito guerreira. Ela teve uma época muito deprê aí na vida dela, com muita bebida e droga, casamentos mal sucedidos, etc. Ela entrou numa vibe meio ruim, mas é uma cantora que faz muita diferença aí. E assim, se vocês ouvirem, tiverem oportunidade, e a galera que gosta aí de escutar um pouquinho, uma música um pouco mais antiga, também é legal colocar aí a Elis Regina na playlist para começar a acompanhar. Bom, e os filmes que você indica? Cara, esse do Stephen Hawking, que eu gosto. Cara, tem um filme que eu tô tentando lembrar o nome, que
Cara, peraí que eu vou lembrar o nome. É o... Deixa eu ver. Então pra cortar isso aqui, né? Vai dar uma arrumada nessa. Não, pode deixar. Não tem problema, não. Vitinho, corta Vitinho, não, tá? Dá uma arrumada Corta aí pra não, nós, tá? Vitinho, ó. Corta não, Vitinho. Deixa assim que é bom. Pô, ô Irã, esse Brevidade Inteligente, cara, é um negócio engraçado, né? Esse cara é muito legal. Esse negócio... É um negócio muito diferente, porque as pessoas... Eu vou dar uma olhada, eu tenho o livro, eu trago pra você. Eu trago na segunda, pra você dar uma olhada. Cara, é muito legal, assim, a forma de escrever, a forma de passar o conteúdo. Então deixa que eu vou dar pra ele de presente. Tá bom, fechado. Que isso. Eu vou dar porque eu comprei ontem um audiobook. Eu não achei mais ele em audiobook. Uhum. Mas só que eu comprei o de capa e vai chegar na minha casa, eu vou trazer aqui pra você. Que é isso. legal. Boa. Obrigado. Cara, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de série. Série foi uma coisa que eu e minha esposa, a gente tem muito hábito de assistir. Só que eu gosto de bastante coisa, não tem uma tendência. Se você perguntar qual estilo de filme eu gosto. Cara, eu gosto de todos. Eu gosto muito de comédia. Eu acho que aquele momento que você tem pra assistir um filme é o tempo que você tem pra dar aquela relaxada e a comédia te ajuda a fazer isso. Uhum. Só que eu assisti agora, um tempo atrás, o filme da bomba atômica, que foi a história do Oppenheimer. Cara, baita filme. O início é chato pra cacete. O início você fica Mas meio depois assim, mas é é um bom demais. Eu baita assisti aquele filme em IMAX, cara, na hora que tem o teste na hora que tem o teste da Trinity, meu amigo. É mesmo? É desesperador. Cara, é bizarro. É assim, mas você vê como que a história ela se mistura com algumas coisas, né? Se você vê, por exemplo, a história do Einstein, tem tudo a ver com a história do Oppenheimer, etc. Mas, cara, será que ele tinha noção do que podia acontecer? Sim. Com tudo aquilo que ele estudou e tudo aquilo que ele tentou passar para a humanidade? Mas, enfim, o roteiro espetacular. Eu gostei muito desse filme, um dos últimos que eu assisti. Nisso, se me permite, você falou do Oppenheimer, do Einstein. Tem um documentário na Netflix que é muito legal, que chama Einstein e a Bomba. Eu assisti. Você assistiu, Assisti. né? Que ele, na verdade, ele pega todos os escritos lá do Einstein e eles meio que dramatizam aquilo, assim, né? É muito eu achei interessante, assim, porque... Eu não sei se... Eu não lembro se no seriado falou alguma coisa nesse sentido, mas até um tempo atrás, a história que eu ouvia que o Einstein morreu meio que, cara, sem entender direito, de fato, se valeu muito a pena toda... Porque até o que aconteceu foi que, na verdade, qual que é o nome? Acho que era o Fermi, que é até o cara do paradoxo de Fermi. Que parece que ele tinha enxergado, né, a questão de que quando você pega lá o nêutron, bate e reproduz e tal, e que isso aí poderia ser o que precisaria ser acelerado, mas que parece que o presidente da época, eu não lembro qual que era, que... Nixon pode ser. Porque na verdade o Einstein já era mega famoso, etc. E aí parece que o Einstein escreveu para ele uma carta pro presidente comentando do perigo, porque os nazistas já estavam fazendo as pesquisas no urânio, já estavam produzindo urânio para poder fazer a bomba, né? Pegando esse gancho, é uma informação que eu não sabia também. Quando acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos foi um dos principais países que trouxeram os engenheiros nazistas para os Estados Unidos. E a grande maioria da evolução da NASA, a NASA é o que é hoje, pela capacidade que esses engenheiros astrofísicos e etc. já tinham naquela época. A Alemanha estava muito mais evoluída na Segunda Guerra Mundial para desenvolver a bomba atômica do que os Estados Unidos, assim. E aí até porque tem uma curiosidade que eles comentam. Eu sei que a gente saiu do tema de mercado aqui, total. Mas não tem problema. Mas que ele até comenta, né, que o Fermi falava que você... Porque perguntavam, né? Na verdade, o Fermi não, acho que o Bohr... O Bohr falava que ele não acreditava na possibilidade de você produzir a questão da bomba, a não ser que os Estados Unidos virassem uma grande fábrica nuclear. E aí o presidente falou, não, dinheiro não é o problema. E os Estados Unidos meio que virou uma fábrica... Você tinha de produção. Exatamente. É verdade, cara. E aí depois ele falou que errou. E a NASA, cara, essa potência toda, porque, cara, ela trouxe muita gente boa pós-guerra. Essas histórias são maravilhosas, assim, eu vou ficar quieto aqui. Você vê que gente de mercado é meio curiosa, eu vou ficar quieto por natureza também. Eu sou um aficionado pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, então... Também gosto pra caramba. A Segunda Guerra Mundial é um negócio meio maluco, né? Mas, assim, muito louco, e eu já assisti, assim, todos os seriados que tem na Netflix. Eu acho que aquele Segunda Guerra Mundial em cores. É sensacional, tem várias coisas, tem alguns livros em casa... Que eu ainda...
aquele famoso que você compra e não usa, né? Pô, então já que a gente citou Band of Brothers também, baita... Não, esse aí é... Você baita esquece. Cara, série. se não é o melhor seriado... Se não é o melhor seriado... Se não for, ele tá entre os top 5. Então, os top Vai. 5 fácil, cara. Mas bom, Irã, pô, obrigado Imagina, pelo tempo. obrigado a vocês. Sexta-feira, a gente, pô, quase 7 horas Quase da noite 7 horas da aqui. noite, mas, cara, foi uma delícia. É, bater com obrigado, vocês, assim. Imagina. E, pô, você é um cara que... A gente já falou isso aqui algumas vezes, mas assim, tem pessoas aqui no banco, no grupo, que a gente fala assim, pô... assim, queria ser igual essa pessoa... Quero um dia chegar do jeito que essa pessoa chegou. E, pô, foi um papo sensacional, bastante história legal e uma energia bacana pra caramba. E aí eu acho que isso aí, obviamente, repercute no jeito que é feito o trabalho, né? Quando a gente conversa sobre a mesa lá, cara, Essa foi a primeira minha coisa que a gente sempre fala, a primeira coisa que a gente sempre fala, pô, cara, a energia da galera lá é muito boa, o clima né? é muito bom e eu acho que esse clima ele passa pro serviço que é prestado. Então, Isso. Borda A pro minha intenção foi tentar transmitir Não, porra. o máximo de energia boa e positiva e Pô, passar para todo sensacional. mundo que está assistindo também. Que assim, cara, a vida é essa, a gente tem que correr atrás, tem que batalhar e as coisas vão dar certo, seguindo alguns critérios que a gente tem que usar como base aí para a vida, para o trabalho e para qualquer atividade que você venha fazer aí na tua vida e na tua família e nos amigos e nos momentos como esse aqui que foi maravilhoso. Estar com vocês aqui é um espetáculo. Pô, que Tá maluco, Obrigado pelo convite de a vocês. gente que agradece. Obrigadão. Obrigado por topar e, bom, depois a gente... Agora sai aquele usquinho que eu fiquei sabendo. que então, embora, né? é que vocês não sabem, mas na Necton tem uma geladeira de cerveja. Eu sou doido pra fazer uns eventos lá, pra depois que terminar eu pegar lá uma cervejinha aqui no BTG. Infelizmente a gente não tem esse prazer, essa tecnologia toda. Sintam-se convidados a hora que vocês quiserem. Aquela geladeira não é nossa. É de vocês. Olha aí. Eu vou, hein? Bom, Irã, obrigado, Costinha. Agora a bola tá contigo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, eu tenho certeza que você gostou. Peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos, comenta aí qual que foi a parte que você achou mais interessante e convido vocês a seguirem a gente nas redes sociais, @BTG Pactual, @lucas.mclaro, @lucascostat. O Irã, você quer divulgar alguma coisa? Ou a Necton em si, para o pessoal conhecer? A necton.com.br, acho que é o nosso site fácil de se acessar. Dá para acessar pelo site do BTG também. No e-mail da nossa mesa, para quem quiser conhecer essa energia positiva, é mesa@necton.com.br. A gente está lá à disposição de quem quiser ir lá, conhecer, entender um pouco do nosso trabalho, participar um pouco do nosso dia a dia. Está todo mundo convidado, é fácil. E vocês têm acesso também direto pelo site do banco aqui, então fica muito mais fácil de ser acessado. Boa. Boa, então é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Até mais e tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal.